Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast Empreendedorismo Regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias da nossa cidade, pessoas que prosperaram e vão impactar diretamente na sua vida e pode te ajudar a alcançar os seus objetivos de formas diferentes, com caminhos alternativos. E o meu convidado de hoje, ele que é uma pessoa que eu tenho total admiração, total respeito, porque ele cuida da coisa mais preciosa que eu tenho, que é a minha filha. E agora, minhas filhas. Seja muito bem-vindo, Dr. Janu. Obrigado. Se apresente aí pro pessoal. Quem que é você? Eu quero até ver um textinho aqui bem bonitinho que o Ivan fez para nós, que é assim: nome de filósofo, alma de cientista e coração de educador. Mas quem é você além do jaleco branco? Me fala um pouquinho. Nossa, eu sou o Januário Cavalcante, né? Médico, endocrinologista pediatra apaixonado pelo que eu faço. Não consegui me imaginar em outra área de atuação que não cuidando de crianças. Apaixonado pela minha família, né? Decidi voltar para Moarama para estar perto da minha família. Apaixonado pela educação também, com muita vontade de impactar na formação de novos profissionais, como eu fui impactado durante a minha formação por mestres incríveis que eu tive. Que legal. Seja bem-vindo, fique à vontade. Quero deixar você super à vontade. Inclusive, tá vendo, tem uma comidinha aí, ó. É o nosso patrocinador do Cláudia Bolos Doces e Salgados. Muito obrigado, Cláudia. Tá aí sempre nos engordando, trazendo essas delícias aqui para nossa mesa. E eles servem, inclusive, coffee corporativo e são especialistas em clínicas. Qualquer evento, qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar lá com o pessoal que eles vão atender muito bem vocês. E, Janu, você usa iPhone? Uso iPhone. Aí, ó, mais um que usa iPhone aqui no nosso podcast. Obrigado aí ao Diego Mota, da Mota iPhones. Ele tem um trabalho bem diferenciado lá. Ele é especialista na linha Apple, só trabalha com a linha Apple, tem tudo da linha Apple, MacBook, iMac e tudo mais. E ele é especialista em upgrade de celular. Então, às vezes, a pessoa quer trocar o iPhone para um iPhone mais novo ou até mais atual, mais moderno, ele faz esse upgrade. E o legal do serviço dele é que ele já consegue colocar todos os programas, aplicativos, senhas, tudo no iPhone novo, sem você precisar se estressar. Que bacana. Porque muitas vezes a pessoa compra numa loja, chega em casa e tem que configurar tudo de novo. Não, lá ele já faz tudo para você e te entrega o celular funcionando. Então, Mota, brigadão pelo patrocínio. E também obrigado a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Sei que você já comprou muito lá na Filato, né? Já até participou do editorial da revista. Gosto bastante da marca. E eles também me atendem lá, me vestem. Então, muito obrigado aí, pessoal da Filato Bene. Janu, sou suspeito de falar de você porque eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por você. Eu não tive a menor dúvida quando a gente precisou procurar um profissional para atender nossa filha. E eu vejo que isso vai muito de uma construção de confiança, né? Eu e minha esposa, a gente foi unânime na decisão. E quando a gente já engravidou, logo nós já pensamos, e o pediatra da nossa filha? E entre tantas opções maravilhosas que tem o Moarama, que o Moarama tem muitos pediatras bons, Verdade. você foi indiscutivelmente a nossa opção número 1. E creio que disso tem muito através do seu profissional, mas também da sua pessoa, né? E você é uma pessoa que nos transmite muita paz, muito carisma, a forma de se comunicar. Você é uma pessoa assim, que tem tato para lidar com os pais também. Então, desde já quero deixar esse elogio para você, porque eu, como pai, fiquei muito feliz em ter feito essa escolha e com certeza a Eloazinha, agora que acabou de completar 60 dias, já, inclusive, Letícia já tá marcando a consulta para ver se tá tudo bem lá com você. Fico muito feliz e muito honrado, Rick, porque o respeito e a admiração por você e pela Letícia é recíproco, por tudo que vocês vêm construindo, assim, então é uma admiração também que parte dos dois lados, então. Janu, vamos lá. Como que você apresenta para as pessoas que não sabem que você é médico? Quem que é o Januário fora do jaleco? Januário é um rapaz que adora viajar, que precisa viajar, que usa viagem como válvula de escape, como fonte de recarregar a bateria. Desesperado pelo Harry Potter, por toda a série de livros e histórias do Harry Potter, que gosta bastante de estar em contato com outras pessoas, que odeia ficar sozinho, que não come se não tiver a companhia de outra pessoa, porque não odeio fazer refeição se não tiver poder conversar com alguém. Acho que é basicamente Carnaval, então. desesperado pelo Carnaval da Bahia,
É o momento que eu sou mais feliz ao longo do ano, são os 7 dias de carnaval da Bahia, correndo atrás do trio elétrico. Que legal, eu acompanho bastante suas viagens, eu vejo que você tem um carinho muito especial pela Bahia, eu quero que a gente fale muito sobre isso daqui a pouco, mas vamos começar então da infância. Quem que é o Januário na infância? O que que te levou aí para o caminho da medicina? Como que foi sua jornada, Janu? Perfeito, eu nasci em Formosa do Oeste, que é uma cidade, Legal, você é de Formosa. sou de Formosa, uma cidade bem pequenininha, Aham. né. Fiz muita trilha de moto lá. É. E Aham. aí, a família do meu pai, uma parte da família do meu pai ainda mora lá, minha avó, com 99 anos, mora lá. E aí, muito pequeno, eu sou a primeira geração de médicos da minha família, tanto Certo. da família da minha mãe como da família do meu pai. Mas muito pequeno eu já dizia que eu queria ser médico, assim, eu tenho essa lembrança da vontade de ser médico desde muito pequeno. Isso fez com que minha família mudasse para Umuarama por questão de educação mesmo, para que a gente pudesse Uhum. ter mais acesso à educação. Eu tenho uma tia que diz que eu falava pequenininho que eu ia ser pediatra. Olha que Essa memória legal. eu não tenho, não me recordo, mas o querer ser médico eu sempre quis. E aí fui só construindo esse sonho durante todo a educação, primário, ensino médio, prestei vestibular e tive muito apoio sempre dos meus pais, assim, Uhum. meus pais são minha mãe já faleceu, mas meus pais são pessoas incríveis. Minha mãe era dona de casa, ela optou por ser mãe e direcionar a vida dela para gerir a casa, gerir a família, cuidar de tudo. E meu pai é um nordestino semi-analfabeto que veio para o Paraná sem nada e com muito trabalho, com muita honestidade, muita dignidade, formou os 2 filhos em curso superior e conseguiu construir um patrimônio que permite para ele hoje uma calma como idoso. Cara, que legal, não sabia que seu pai veio do Nordeste. É, cearense. Olha lá, será que é daí que vem o carinho especial lá pelo Nordeste? Pode ser, o Januário de quem eu herdei o nome, pai da minha mãe é baiano, era baiano. Olha só, que Então acho que legal. mas eu acho que eu tenho um vínculo com a Bahia de outras vidas, porque, É eu tenho é uma surreal, né? conexão, pisar na Bahia já muda meu humor, já faz eu ficar mais feliz. Que legal. Eu tive a honra e o prazer de conhecer a sua mãe, inclusive um dos últimos registros fotográficos, acho que Perfeito. foi até a nossa empresa que fez, Foi, né? aham. E, nossa, Ensaio Mães e cara, Filhos. ficou lindo aquele É. ensaio. Que bom que a gente conseguiu fazer e que bom que a gente conseguiu eternizar esse momento aí pra você. Uma lembrança, uma memória afetiva que ficou muito importante no Esse meu ano, coração e inclusive, na a minha gente quer cabeça. voltar com esses projetos. A gente teve tanto esse detalhe aí com sua mãe, e a gente teve várias outras histórias também na mesma linha. Por exemplo, a família dos Candinhos, né, do Cândido Sim, Garcia, sim. logo após veio a falecer. Então, a gente entendeu que é muito além da proposta que a gente tinha antes. Então, a gente quer voltar esse ano até com nome novo, né, para ter histórias retratadas ali. E fiquei muito honroso que você participou daquela época e isso fez muito sentido. Fiquei muito feliz mesmo. É, faz muito sentido até hoje. O quadro tá lá da foto, a foto ampliada, e eu olho bastante para aquela foto e converso muito com ela. E foi um prazer, tive até inclusive o prazer de conhecer o seu irmão. Sim. Janu, e aí? Você foi fazer medicina aonde? Por quê? Então, eu terminei o ensino médio focado em passar em uma universidade pública. A Certo. ideia era passar em uma universidade pública, então eu continuei tentando vestibular e comecei fisioterapia aqui na Unipar, Ah, porque que legal. eu achava que o cursinho era talvez uma perda de tempo. Eu Uhum, podia ficar anos no cursinho e não passar no vestibular de medicina nunca, e uhum. não ter uma outra profissão. Até porque é muito concorrido, né? Exato. E na época era mais, porque a gente tinha pouquíssimas faculdades. Uhum. E aí, meu pai e minha mãe viram num comercial da TV que estava abrindo o curso de medicina em Maringá, que a primeira turma da Uningá ia ter vestibular. Foi até tudo muito atropelado, porque eles viram o anúncio, aí me convenceram a prestar o vestibular. Eu me inscrevi numa quarta-feira, o vestibular foi no sábado. Na segunda saiu o resultado, aí eu tinha sido Nossa. aprovado, a matrícula era na quarta, na outra segunda já começava a aula. Nossa! Então, aí esse processo todo de uma semana para organizar a vida, mudar para Maringá. E aí eu fiz medicina na primeira turma da Uningá, ali em Maringá. Que legal. E como que foi sua jornada lá em Uningá? Você gostou já logo de cara do curso? Teve um processo de aceitação? Como que foi? Eu já sabia que eu gostava da área da saúde por conta dos 3 anos de fisioterapia que eu estava fazendo, então Uhum. já me identificava com o curso da saúde. Me identifiquei de cara com o curso lá. Foi muito cansativa, a carga horária era bem exaustiva, foi uma carga horária muito alta. Como nós somos a primeira turma, a faculdade exigiu demais de que nós fôssemos bem formados para que a faculdade fizesse o nome a partir daí.
Uhum, Então, foram 6 anos de bastante estudo, de bastante dedicação. uhum, E aí, nesses 6 anos, eu fui construindo uma paixão pela endocrinologia, uhum. no internato, mas pensando sempre em adulto. Durante toda a minha formação, eu não pensei em nenhum momento em trabalhar com criança. Eu Certo. sempre pensei em trabalhar na clínica médica com os adultos. Formei com esse intuito, mas aí terminei o 6º ano e tinha uma programação com a minha mãe, eu tinha um combinado com a minha mãe, de que quando eu terminasse a faculdade eu voltava para Umuarama pelo menos 1 ano, para ficar próximo dela, e depois eu ia tentar residência, porque possivelmente a residência ia ser mais distante do que aqui em Maringá. Uhum. Aí eu fui agraciado com a sorte de, nesse 1 ano, abriram residências médicas aqui em Umuarama. Abriu clínica médica no CEMIL, pediatria no Norospar e cirurgia geral no Nossa Senhora Aparecida. E nesse 1 ano trabalhando, eu me descobri pediatra. Eu descobri que o que me motivava a ir de manhã no posto de saúde atender, ou o que me motivava a chegar nos plantões, era os meus pacientes pequenos, e era o tempo que eu conversava com as mães e que eu explicava diagnóstico e receita para a mãe, e que isso me fazia muito mais feliz do que atender adultos. Uhum. Hoje eu brinco até que quando alguém pergunta se eu sou médico, eu falo que não, que eu sou pediatra, que eu já tirei a medicina da minha vida, agora é só a pediatria. Que legal. E aí você prestou uma prova para fazer a residência de pediatria? Onde você fez? Foi aqui mesmo? Porque teve uma época que você foi para Bahia, né? Isso, aí eu prestei a prova de residência do Norospar, eu fui da primeira turma de residentes daqui de Umuarama. Legal. Então hoje a residência em Umuarama é muito bem construída, tem vários programas É de uma referência, residência, né? nos 4 hospitais da cidade tem programas de referência, a gente abriu inclusive agora uma residência de pediatria no Hospital CEMIL, mas eu fui da primeira turma de residentes, aí fiz pediatria aqui 2 anos, mas entrei na pediatria querendo a endócrino ainda, Uhum. gostando muito da endócrino. Durante a pediatria, me apaixonei por outras áreas da pediatria, me descobri apaixonado pela neonatologia, me descobri apaixonado pela UTI pediátrica também, pelo vínculo que a gente cria com as famílias, E vocês naquelas formam um situações time graves. incrível ali na UTI pediátrica. Nossa, Nós somos uma equipe muito é, coesa mesmo. é um time incrível. Todo mundo tem uma dedicação em fazer dar certo e tá pelo melhor do paciente. É todo mundo muito empenhado no melhor do paciente. Uhum. É óbvio que é o trabalho de todo mundo, a gente está ali porque precisa pagar contas, mas todo mundo tem um vínculo emocional muito grande, ninguém desliga. A gente tem o grupo do WhatsApp e a gente fica conversando sobre o paciente, discutindo, pensando melhores condutas quase que 24 horas por dia, assim, Uhum. mesmo quem não está de plantão. Muito disso, eu acho que o perfil da Gabriela. A Gabriela tem Ela essa alma viva dentro da UTI, e aí acho que incendeia a alma de todo mundo. foi muito importante a renovação que foi feita ali, né? Veio de um método bem tradicional e quando ela pegou, aí você já estava junto ali, entrou, e eu só ouvi elogios de vocês. Até, lógico, não é um lugar que ninguém deseja nada para ninguém, mas a gente tem que tirar coisa boa de onde vem coisas ruins também. Eu tive uma prima minha que teve um caso com a filha dela na UTI, Uhum. e você está atendendo ela até hoje, né? Aham. E ela me relatou, e assim, a gente acompanhava de perto, por ser parente e tudo, e quando ela me falou quem que tava lá no dia, eu falei, fica tranquilo. Ele não se preocupe. Não, por mais que na medicina tudo pode acontecer, mas a gente sabe que a dedicação e o empenho de vocês é surreal. Surreal. Não é uma ciência exata, né? Então algumas coisas fogem do nosso controle. Uhum, Mas realmente eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e tenho muito orgulho da dedicação que todo mundo da equipe tem em fazer dar certo, assim. uhum. Todo mundo se coloca naquela posição daquela família, como se fosse alguém da família, como se fosse alguém querido pra gente e se dedica ao máximo. E aí você se interessou pela residência de endocrinologia. Aí você levou isso para pediatria? Eu me apaixonei pela pediatria nesse 1 ano Aham. trabalhando, aí abriu a residência aqui, eu acabei unindo o útil ao agradável, assim. Uhum. Começar a residência de pediatria que eu tava gostando e continuar próximo da minha mãe por mais 2 anos. Então eu expandi a promessa de ficar 1 ano com ela, ficar 3 anos. Aí durante a residência de pediatria eu mantive a vontade de fazer endócrino, me apaixonei por outras áreas da pediatria, mas mantive a vontade de fazer endócrino. Então quando eu terminei a residência de pediatria, que quando eu fiz eram 2 anos, aí eu já comecei a tentar provas para serviços de endocrinologia pediátrica. Uhum. E aí eu fui num congresso, um brasileiro de endocrinologia pediátrica, que foi em Natal, no Nordeste. E lá eu conheci o coordenador da residência da Federal da Bahia, da UFABA,
do Hospital das Clínicas da Federal da Bahia, Dr. Crésio Alves, que até então eu não conhecia, mas depois fui pesquisar, ele é uma referência mundial, editor de várias revistas internacionais, uma pessoa que dedicou 100% da vida dele à endocrinologia pediátrica, ele vive endocrinologia pediátrica os 7 dias da semana, e deu uma palestra contagiante, e aí eu acabei decidindo prestar a prova lá também, porque eu já gostava da Bahia. Passei aqui no Sul também, e aí acabou pesando essa vontade do viver o diferente, viver uma nova Nordeste. experiência, ter esse contato com uma nova realidade, com um novo sotaque, com uma nova realidade mesmo de vida. E aí Legal. mudei para Salvador para fazer endócrino, a residência eram 2 anos, acabei ficando mais 1 ano em Salvador ainda, trabalhando lá, dei aula numa universidade particular, continuei como voluntário do hospital onde eu fiz residência. E aí começou a pandemia e novamente pesou o fato de estar longe da minha família. Uhum. Aí eu decidi retransicionar e voltar de novo para Umuarama. E quando você voltou com essa nova especialidade, o Umuarama só tinha uma especialista, se eu não me engano, nessa área aqui. Isso. E aí você veio para somar com a cidade. Qual foi os maiores desafios que você enfrentou, vindo com uma residência nova e pandemia ao mesmo tempo? Acho que a minha maior dificuldade foi realmente a pandemia, porque teve um período que não podia abrir consultório, que ficou tudo no online, e minha especialidade não permite o online, eu preciso do exame físico, eu preciso examinar a criança, então durante um tempo eu montei o consultório ficou fechado, esperando que tivesse a flexibilização para poder voltar a atender. Essa foi, acho que basicamente a maior dificuldade. Eu fui muito bem acolhido pelos pediatras da cidade, eu fui muito bem acolhido pela outra endócrino pediatra da cidade, a Luciana Barca, e aí os pediatras já me conheciam, porque eu tinha feito pediatria aqui, e aí com o decorrer do meu trabalho, as famílias foram me conhecendo, e acho que esse é o mais forte, a indicação, boca a boca, começou o anúncio na revista também, o que ajuda a fazer com que as pessoas me conhecessem mais, mas eu não senti nenhum tipo de resistência com relação à parte médica da cidade. Minha maior dificuldade realmente foi a pandemia. Esse mudar na pandemia, start, né? começar a fazer o consultório girar na pandemia foi muito difícil. Acabei voltando também para os plantões, o que era muito estressante, porque o plantão durante a pandemia não tinha um volume de crianças grande no plantão, mas tinha aquele estresse do estar lidando com o novo, sem saber quais seriam as complicações, quais seriam as evoluções, o medo de pegar a doença, o medo de levar a doença para as pessoas que a gente ama e que estavam em casa. Então, esse estresse emocional, acho que foi a parte mais difícil de adaptação, de readaptação em Umuarama. Na sua visão, o que a pandemia trouxe de mais preocupante naquela época, porque tudo era novo e a gente sabia que tinha os grupos de riscos, né? Mas as crianças em si, elas não eram tanto um grupo de risco. Mas você chegou a ver casos em crianças que eram graves, que isso ainda pode existir da pandemia? Nós tivemos poucos casos confirmados, positivos em criança aqui em Umuarama, e aí acabou que depois, pela logística do estado, a referência ficou com Maringá. Então, quando a gente fazia o diagnóstico, a criança era transferida para o HU de Maringá. Então, eu não tive contato direto com óbitos em criança, né? A minha vivência da pandemia foi mais a incerteza. Eu perdi minha mãe no 2º ano da pandemia, então eu perdi minha mãe para o Covid. E era mais essa preocupação, esse estresse de não saber como aquilo ia evoluir. Acho que para as crianças, o que mais pesou, na verdade, foi o isolamento social. Elas foram privadas do convívio social com outras crianças, foram privadas da educação formal durante mais de 1 ano, e talvez isso não tenha tido uma curva importante de desaceleração da transmissibilidade dos casos, assim. E aí isso gerou muito crise de ansiedade, muito sobrepeso, obesidade, pelo fato da criança ter sido privada de tudo. Bem ou mal, os adultos, de certa forma, no trabalho online, né, no homework, ou saindo de vez em quando para fazer supermercado, ainda tinham esse sair de casa. E as crianças ficaram realmente isoladas, e inicialmente foi colocado em cima delas uma responsabilidade de transmissão que não cabia, eu acho. Entendi. Foi meio precipitado, né? É. Lógico que existia toda uma preocupação também, mas acho que muitas decisões ali foram
Era tudo novo, né? E É. a gente estava lidando com o novo, então era dia a dia descobrindo o que dava certo, o que não dava certo. Os protocolos eram mudados, às vezes mais do que uma vez no dia, porque realmente era algo novo e algo bem incerto, né? Uhum. Espero que nunca mais passemos por outra pandemia. Amém. E, Janu, para essas pessoas que muitas vezes teve um distúrbio emocional, alguma coisa que desencadeou uma obesidade, alguma coisa nesse sentido. Isso é tratado com a endocrinologia, um acompanhamento lá com você? É assim, a endocrinologista cuida de todas as questões hormonais, né? O Uhum, endocrinologista pediátrico cuida de todas as questões hormonais nas crianças, do uhum, nascimento até os 17 anos. Então, nas repercussões de peso, né? Baixo peso, obesidade, nas repercussões de crescimento, alta estatura, baixa estatura, uhum, nas repercussões puberais, uma puberdade que começa muito cedo, uma puberdade que começa muito tarde, no desenvolvimento do órgão genital, então nos micropênis, nas doenças da tireoide, no diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E hoje em dia vários estudos mostram que o excesso de telas durante a pandemia, o excesso de exposição a telas que as crianças sofreram durante a pandemia está tendo repercussões no sistema endócrino, então uhum, repercussões ali na parte hormonal, principalmente por conta da exposição à luz azul, ali o uhum. comprimento de onda da luz azul dos tablets, celulares, televisões, acabar estimulando ali o sistema endócrino a gatilho de puberdade antes do tempo, repercussões de impacto negativo no crescimento das crianças, aumento de sobrepeso e obesidade por desregulação no eixo da saciedade, no eixo da fome. Vamos falar um pouquinho mais profundo de cada um desses. Como que a mãe, ela, a partir de que idade, ou como que ela pode identificar, por exemplo, se a criança ela não está crescendo conforme deveria ou não está naquela curva. Eu falo isso até porque, como pai, eu tenho essa preocupação, né? A gente nunca sabe se a nossa filha tá ou não tá. Mas como eu acompanho com você, essa é a grande vantagem, pessoal, de você acompanhar seu filho com um pediatra que é endócrino, né? Porque, querendo ou não, você já tem uma visão maior, mais amplificada, Uhum. né, do caso. E a gente sempre acompanhou da Lari, vou dar um exemplo da minha própria filha. E ela tá num crescimento normal, um pouquinho abaixo da expectativa brasileira, um exemplo. Da abaixo da média, isso. Mas Isso, na mesma curva de crescimento mas na sempre. mesma curva de Uhum. crescimento sempre. Então, isso foi muito importante para me trazer uma sensação de, poxa, menos mal. Para quem não tem esse acompanhamento fluido, qual que é a recomendação que você faz para essa pessoa se atentar dentro de casa, ir lá fazer uma consulta, ir lá levar o filho para você ver, por exemplo, ou na própria Luciana, enfim, Uhum. para que a pessoa ela acompanhe com um especialista. Tem algum sinal de alerta nesse sentido? Tem sim. Nos 2 primeiros anos de vida, as crianças normalmente ficam mais amarradas, porque elas fazem a puericultura, que é o acompanhamento mensal. Então, Uhum, mensalmente o pediatra está lá plotando no gráfico de crescimento e ele consegue ver essa linha, esse canal de crescimento que você comentou. E aí, se tem qualquer desaceleração mais importante, começar a cruzar no gráfico, isso chama mais atenção. uhum, Normalmente, depois dos 2 anos de idade, a gente ainda vive num país que não se faz muita medicina preventiva, a uhum, medicina é curativa. uhum, Então, os pais deixam de fazer, a grande maioria, as consultas de rotina e começam a procurar o pediatra quando a criança está doente. uhum. E às vezes, em meio à doença, não é feito, às vezes, a consulta da parte de acompanhamento geral. Então, às Só vezes, ver não é. aquele caso específico. Exato, aquela queixa específica. E Uhum, aí, às vezes, passa batido a medição, o peso normalmente é feito por ajuste de dose dos medicamentos, mas às vezes passa batido esse acompanhamento de medição e esse plotar no gráfico, porque a altura por si só não dá um parâmetro se você não plotar no gráfico e se você não ir acompanhando as alturas anteriores. Então, o primeiro sinal de doença endócrina é a desaceleração da velocidade de crescimento. É uhum, uma criança que crescia determinados centímetros por ano e começa a crescer menos, começa a uhum, cruzar nesse gráfico. Visualmente, normalmente você começa na idade escolar a perceber que seu filho vai ficando menor do que os outros, né? uhum, A altura não deve ser comparativa, a gente não deve comparar as crianças para definir a altura, mas esse é o primeiro sinal de alerta, assim, para os pais. uhum, Até os 2 anos de idade, a maior parte do crescimento é pelo quanto a criança é alimentada, uhum, né? O eixo da insulina que controla esse crescimento. E a partir dos 2 anos, aí o eixo somatotrófico, que é o eixo do hormônio de crescimento, assume a maior importância, que é quando a gente começa a ver mais acentuadamente as doenças endócrinas. Então,
o importante é, na consulta de rotina, ou mesmo que seja uma queixa específica, sempre pedir para ser medido e pedir para ser plotado nesse gráfico. As cadernetas de vacina têm gráficos de crescimento das crianças de 0 a 2 anos e depois de 2 a 18 anos. Então, as crianças conseguem ser medidas, plotadas nesse gráfico e aí, por essa plotação no gráfico, você consegue determinar se está crescendo de forma adequada. Entendi. E no caso, se de fato a criança tem algum problema, é possível hoje com tratamentos hormonais a criança ter uma estatura maior? Até eu tenho essa curiosidade, mas de fato eu tenho 2 primos meus que tiveram esse tipo de situação e os meninos com uma expectativa de 1,5 m e hoje maior que eu, 1,90 m. Quando a criança desacelera na curva de crescimento, então uma criança que tem baixa estatura, a gente vai investigar. A primeira investigação é investigar doenças subclínicas, investigar se tem algum grau de anemia, um grau de doença tiroidiana, algum grau de doença renal, doença hepática, descartando que tem alguma doença subclínica. Se tiver alguma doença subclínica, vai tratar a doença subclínica e vai voltar a crescer de forma adequada. Descartando a doença subclínica, aí a gente investiga diretamente o eixo hormonal. E definindo que tem uma deficiência do hormônio de crescimento, uma deficiência total, uma deficiência parcial, o tratamento com a somatropina, que é o hormônio de crescimento, faz com que essa criança volte a ter uma velocidade de crescimento compatível com as outras crianças. E faz com que ela cresça dentro do perfil genético dela, né? O perfil genético é importante. A altura do pai com a altura da mãe. Nesse caso, meus primos era esse perfil genético. O pai e a mãe era muito pequeno. E aí eles não queriam ter 2 filhos muito pequenos. Aí eles já entraram com esse procedimento para corrigir, um exemplo. Perfeito. Eles devem ter feito o diagnóstico de deficiência do GH. E é o paciente com deficiência do GH que usa a somatropina numa idade antes dos 14 anos, que com 14 anos de idade óssea, a criança já fechou a maior parte das cartilagens de crescimento. Então, iniciando o tratamento antes. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor vai ser a resposta. Mas aí o indivíduo chega a uma altura normal dentro do padrão genético, né? A gente tem que levar em consideração que padrão genético, da nossa geração para trás, as crianças não eram investigadas. Então, eventualmente, adultos da nossa idade não sabem se cresceram tudo que poderiam ter crescido. Dessa geração para frente, as crianças são investigadas. Então, o alvo genético da próxima geração vai ser muito mais preciso. Porque os pais vão ter crescido tudo que podiam ter crescido, porque se tivesse qualquer doença, essa doença vai ter sido... Exato, vai ter sido tratada. Legal. E quando a gente leva para um outro caminho da endócrino, eu quero falar bem pontualmente de cada um aqui, para ficar bem claro para as pessoas entenderem a especialidade mesmo. E se eu deixar alguma coisa para trás, sinta-se à vontade em colocar, tá? Mas aqueles casos que a criança começa a desenvolver pelos, né, seja nos órgãos genitais ou até mesmo nas axilas, de forma muito precoce, é um sinal de alerta? A puberdade é uma fase normal da vida, toda criança passa pela puberdade. A puberdade é essa fase de transição da infância para a vida adulta. Mas ela tem uma idade correta para acontecer. Então, a puberdade é normal nas meninas quando inicia dos 8 aos 13 anos e a puberdade é normal nos meninos quando inicia dos 9 aos 14 anos. E o que é puberdade? Então, a puberdade é a ativação de 2 glândulas. Uma glândula que a gente tem em cima do rim, que chama adrenal, que produz os hormônios que fazem dar o odor axilar, cheirinho de CC, pelo na axila, pelo pubiano, cravo e espinha, que no menino vai fazer as alterações de voz também. E a gente tem uma glândula na cabeça que produz uma série de hormônios, que chama hipófise. Dentre esses hormônios, ela produz os hormônios sexuais, que são os hormônios que na menina vai fazer crescer a mama, o útero e ovários e a menstruação, e no menino vai fazer crescer os testículos e o pênis para ter também produção de espermatozoide e vida reprodutiva. Quando essas 2 glândulas são ativadas naquela faixa etária, dos 8 aos 13 nas meninas e do 9 aos 14 nos meninos, isso é uma puberdade normal. Quando uma ou as 2 glândulas ativas começam a produzir hormônio antes dessa idade, a gente chama isso de puberdade precoce. Certo. E o maior impacto, a maior preocupação da puberdade precoce é a estatura final. Os hormônios que fazem o desenvolvimento da puberdade, eles fecham as cartilagens de crescimento. Então, se a puberdade começa mais cedo, esse menino e essa menina vai parar de crescer mais cedo. E aí, parando de crescer mais cedo, vai ficar mais baixo do que deveria ficar. Como a altura é pro resto da vida, e a altura é algo que a gente só consegue mudar durante uma fase da vida, isso é um impacto extremamente significativo. Além das questões sociais e emocionais, né? Quanto o fato de ser uma criança muito nova, sem maturidade, adquirindo um corpo
com proporções de adulto, ou tendo que se preocupar com mais hábitos, né, com alterações hormonais, isso é muito ruim pro emocional dessa criança. Uhum. E quando a gente fala de micropênis, qual que é essa percepção? O pai e a mãe é feeling mesmo? Ou existe alguma forma dele identificar isso antes de levar até você para confirmar se isso é um micropênis mesmo? Ou só achar porque a criança é pequeno? O diagnóstico é feito por medição. A gente mede o pênis tracionado na consulta e tem uma tabela por idade, e aí é plotado nessa tabela, igual a gente plota altura, peso, perímetro cefálico nos canais de crescimento, a gente plota nessa tabela que para as faixas etárias e para o estágio de puberdade, e se tiver abaixo de 2,5 desvio padrão da média da população, isso é considerado como um micropênis. E aí esse micropênis precisa ser investigado se é uma falta de produção, se foi uma falta de produção hormonal durante a gestação, se foi por alguma exposição a algum medicamento durante a gestação, se é por alguma exposição a algum hormônio feminino pós-gestação, ou se é um pênis pequeno, estrutural, que lá na frente vai ser corrigido quando a criança entrar na puberdade, ou que vai ser possível de estímulo quando a criança estiver na puberdade. Entendi. E quando a gente fala de sobrepeso, porque existe principalmente nos mais antigos, os avós que tinham sinônimo de criança gordinha, é saudável, né? E pelo que a gente vê hoje em dia é o oposto, né? Tem sim alguma fase que pode estar um pouquinho acima do peso ou não, mas o sobrepeso, qual que é o limite, qual que é a linha tênue nossa, tá um gordinho, mas vai espichar pro sobrepeso? As crianças, normalmente, elas crescem numa fase de... O crescimento não é retilíneo ao longo de um ano. Então, a criança tem uma expectativa de crescimento ao longo de um ano, que ela tem que suprir, mas a maior parte das crianças cresce, ganha um pouco de peso, depois estica. Ganha um pouco de peso, estica. Então, ficam oscilando num período de um pouco acima do peso, depois dá essa alongada. Tudo em endocrinopediatria é tabela, tudo é gráfico. Então, tudo a gente plota em gráficos adequados para a idade. Exata. Adequados para a idade, E plotando nos gráficos, a dependendo do Z-score que a criança está, a gente define se é sobrepeso. Sobrepeso não é uma doença, sobrepeso é um risco para a doença. A obesidade, por si só, é uma doença, e é uma doença que traz com ela outras doenças. Aumenta o risco de dislipidemia, que é o colesterol alto, aumenta o risco de pressão alta, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco para diabetes tipo 2, que está ligado ao estilo de vida. Então, mas aí para definir, isso a gente sempre define correlacionando a altura, o peso e essas tabelas adequadas para a idade. Entendi. E quando a gente fala de diabetes, quais são os principais sintomas que a gente consegue perceber dentro de casa, Janu? Por exemplo, será que minha filha está com diabetes? É muita sede? Teve um caso, vou contar até que esse eu participei, de uma pessoa que eu fui na casa dela, e eu percebi que ela tinha urinado um dia antes à noite e ela não deu descarga. E aí, no outro dia, você tinha formiga até no vaso. E eu falei, olha, isso aqui não tá normal, né? E quais são os sintomas que você consegue... a pessoa consegue identificar em casa para levar para uma consulta o quanto antes? Perfeito. A gente divide diabetes em 2 grupos, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que antigamente só dava em crianças e adolescentes, ele é mais comum em crianças e adolescentes, ele é uma doença autoimune. Então, o corpo desenvolve anticorpos, que são células de defesa, e essas células de defesa atacam as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina. E o corpo para de produzir insulina. Então, é uma doença aguda. Você faz exame há 2 meses, a sua glicemia está normal. Daqui 2 meses está com diabetes tipo 1. Entendi. E é uma doença que não está ligada ao estilo de vida. Eu sempre brinco... no diagnóstico, a maior parte das crianças no diagnóstico é internada, e aí é solicitada minha avaliação, e o primeiro contato que eu tenho com os pais é conversar de tirar a responsabilidade, assim, deixe de se culpar, porque logo ao internamento eles se culpam muito pelo estilo de vida que a criança levava, né? Então não tem a ver com a alimentação. Não tem a ver com a alimentação. Tal. Se a criança tivesse vivido de água e alface, ia desenvolver diabetes do mesmo jeito, porque é uma doença autoimune. Essa diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, ela tem sintomas muito claros. Ela tem os 4 P's que a gente chama do diabetes. A perda de peso, que é a perda ponderal. Então, uma criança que em alguns dias, sem um motivo explicável, não está com virose, não está doente, começa a perder peso. O aumento da sede,
o aumento da vontade de fazer xixi, em número de vezes que vai ao banheiro e em volume de quantidade de urina, e um aumento da fome. Então, uma criança que está comendo mais, está comendo até o reboco da parede, está perdendo peso. Muitas vezes é uma criança que volta a fazer xixi na cama, já tinha parado e volta a fazer xixi na cama. Isso da urina juntar formiga é um sinal. E esses 4 sinais aparecem de forma muito aguda. Então, aparecem com evolução de um dia não tinha, de repente começa a ter. E precisa ser feito o diagnóstico no período mais curto de tempo, porque quanto mais dias demora para esse diagnóstico vai ser feito em alguns dias, mas quanto mais dias demora, mais chance essa criança tem de ser uma criança grave que vai para a UTI. Entendi. Quanto mais precoce o diagnóstico é feito, e o diagnóstico é feito de uma forma muito simples, com uma pontinha de dedo, com uma glicemia capilar, a gente já consegue fazer o diagnóstico de diabetes tipo 1. Uhum. Diabetes tipo 2... E é tratável? A diabetes tipo 1, hoje, ela é considerada uma doença crônica, ela não tem cura. Uhum. Existem vários estudos em simultâneo, com células-tronco, transplante de pâncreas, enfim, mas hoje a gente considera o diabetes como uma doença crônica. Então, ela é uma doença para a vida toda. Entendi. Ela é uma doença de tratamento continuado. Uhum. A criança vai usar insulina, porque o corpo não produz mais insulina, então ela vai ter que usar insulina pela vida toda. Mas não muda nada da rotina dessa criança. Os pacientes com diabetes tipo 1, desde que façam as pontas de dedo, né, e façam a correção com insulina, vão ter uma vida normal. Vai para a escola, igual qualquer outra criança, vai fazer bagunça, vai fazer arte, vai tirar férias, vai crescer, vai fazer faculdade, vai casar, vai ter filho e vai morrer velhinho de qualquer outra coisa que não do diabetes. E hoje tem aparelhos de tecnologia bem avançados, né, para poder ajudar a monitorar, né? A gente tem as bombas de insulina, que fazem a infusão da insulina sem a necessidade de aplicar com seringa ou com caneta. E a gente tem também os leitores de glicemia intersticial, que são como se fossem adesivos, como se fosse um carimbo que você adere ali na pele e faz a leitura da glicemia em tempo real durante 24 horas por dia, sem a necessidade das pontinhas de dedo. Eles são bem precisos, tem uma variação ali em torno de 15% da glicemia capilar, que é a glicemia da ponta de dedo, mas facilita muito a vida dos pais, principalmente dos pequenininhos, para minimizar o número de pontas de dedo e para minimizar os episódios de hipoglicemia, que é a queda do açúcar, que tendem nas crianças a ser mais severos. Entendi. E a tipo 2? A tipo 2 está ligada a estilo de vida. Então, a tipo 2 era o diabetes que dava antigamente, há 20 anos atrás, só em idosos. Uhum. Porque aí a pessoa tinha um estilo de vida sedentário, obesidade, com erro alimentar, excesso de carboidrato na alimentação. Aí lá, com seus 50, 60 anos, descobria que tinha diabetes. Isso é cada vez mais comum nos adolescentes com obesidade, por conta do quadro de resistência insulínica, mas o diabetes tipo 2, diferente do diabetes tipo 1, é uma doença evitável. É uma doença que está ligada ao nosso estilo de vida. Se você tiver hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada, atividade física, hora de sono adequado, você não vai desenvolver diabetes tipo 2. Entendi. Hoje, por exemplo, uma criança que ela é muito sem energia, muito apática, ela pode também estar passando por alguma situação que deve recorrer à especialidade de vocês? O desânimo, né, o excesso, a falta de ânimo para as atividades pode estar ligado a causas endócrinas, pode estar ligado a algum grau de hipotiroidismo, por exemplo. O hormônio tiroidiano é o que dá disposição para a gente sair da cama de manhã. Então tem como isso também chegar nas crianças. Tem esses casos em criança. Hipotiroidismo? Uhum. Tem. Hipotiroidismo é uma das doenças, inclusive, que é triada no teste do pezinho. Existe o hipotiroidismo congênito, que a criança já nasce com hipotiroidismo. Todo hipotiroidismo que surge no primeiro ano de vida é considerado congênito. Depois do primeiro ano de vida é considerado uma doença adquirida, mas também é uma doença crônica para a vida toda. E tem uma prevalência maior dos diagnósticos de hipotiroidismo nas mulheres com mais do que 40 anos, mas o hipotiroidismo pode surgir em qualquer momento da vida. Então, desde o nascimento até o último dia de vida, você pode desenvolver hipotiroidismo. Entendi. Tem mais alguma coisa que acontece com frequência no consultório, Janu, que é importante as pessoas saberem os motivos delas ficarem mais atentas para poder levar a uma consulta? O que acontece com mais recorrência? Talvez eu deixei aqui de falar. A maior recorrência do meu consultório é as avaliações de crescimento, a preocupação com o crescimento, que é extremamente válido, e quanto antes você percebe uma desaceleração da velocidade de crescimento, uma diferença em comparação com as crianças da mesma idade, é importante procurar esse atendimento, porque o tratamento está diretamente ligado, a resposta do tratamento está diretamente ligado ao tempo de tratamento. Então, quanto mais tempo a gente tem do uso das medicações, no caso da deficiência do GH, melhor vai ser a resposta final de estatura.
O diabetes, a gente precisa ficar atento o ano inteiro e precisa ficar atento àqueles 4 sintomas. O mês de novembro é um mês de combate, de conscientização do diabetes, então é um mês onde isso é reforçado bastante, mas próximo de épocas comemorativas, a gente tem muita descompensação do diabetes. Próximo da Páscoa, Natal, Dia das Crianças, por conta ali, ela não está ligada à alimentação, mas esse excesso de doce pode ser o gatilho de um pâncreas que já não está funcionando direito. Entendi. Então, ficar atento, principalmente nessas épocas, onde tem excesso de guloseimas, a esses 4 sinais, né, da perda de peso, o aumento da diurese, o aumento da fome e a perda de peso. O sobrepeso e a obesidade em criança está muito relacionada a estilo de vida. Eu brinco com meus pacientes que ganho de peso é como se fosse uma conta no banco. Nós somos a conta no banco. O que a gente come é o salário que entra nessa conta. O que você faz de atividade física é a fatura do cartão de crédito. Se você tem um salário muito bom e não gasta, você junta na conta, né? Criança tem que ser gastador. Não pode gastar mais do que ganha, senão fica desnutrido. Mas não pode ser poupador. Não pode estar pensando na aposentadoria. Criança tem que o que consome tem que gastar. Entendi. Atletas consomem quantidades absurdas de caloria, mas gastam aquelas quantidades. Então, a gente precisa estimular nas crianças brincar, correr, se movimentar, limitar o tempo de tela. Eu acho que não tem como cortar a tela totalmente da vida das crianças, porque a gente vive numa realidade onde uma grande parcela das famílias precisa da tela para conseguir tomar banho, precisa da tela para conseguir fazer a comida, precisa da tela para conseguir se alimentar, porque é um tempo que a criança vai ficar ali um pouco mais concentrada. Para conseguir não ter tela. Exato. Né? É uma logística muito difícil. Você precisa de uma rede de apoio, de uma estrutura grande para conseguir manter seu filho totalmente fora da tela, que a maior parte das pessoas não tem essa rede de apoio. Mas o mínimo de tempo possível na tela e o máximo de tempo brincando, correndo, se movimentando. E o oposto também pode acontecer, de ter crianças que crescem demais e aí tem que parar esse crescimento. Existe isso também? Existe a autoestatura por algumas síndromes específicas, síndromes genéticas. Existe a autoestatura por conta da puberdade precoce. Às vezes a criança que começa a puberdade antes do tempo, o primeiro sinal é o fato dela ser alta. Ela é alta por conta de um avanço de idade óssea e ela vai parar de crescer antes. Então, o final dela vai ser ficar mais baixa do que as outras crianças. Mas, inicialmente, o primeiro sinal pode ser a autoestatura. Entendi. E, às vezes, a gente precisa acelerar a velocidade de crescimento para, às vezes, não ficar muito fora do padrão social, né, de altura. Entendi. E durante a puberdade, tem crianças ali que, às vezes, passa da época? Tipo, deu 14 anos e nada, deu 13 anos e nada, e tem um limite para, tipo, isso aqui não é normal. Existe o atraso puberal, e o atraso puberal pode ser por falência da hipófise, às vezes a hipófise não produz hormônio sexual na idade que deveria produzir, e a gente tem que estimular. A idade normal da puberdade nas meninas é dos 8 aos 13, então se a puberdade não iniciou aos 13, isso é considerado atraso puberal. Obrigatoriamente, a gente precisa que as meninas menstruem até os 15 anos. Porque essa primeira menstruação, a menarca, que é a primeira menstruação, vai fazer com que a menina tenha fixação de cálcio nos ossos. E essa fixação de cálcio nos ossos vai ser uma proteção para não ter osteoporose na vida adulta. Nossa. A puberdade dos meninos deve iniciar até os 14 anos. Quando não inicia até os 14 anos, a gente considera como puberdade atrasada também. E aí investiga as causas e eventualmente precisa fazer estímulo com testosterona para fazer esse gatilho inicial dessa puberdade. E até ia te perguntar isso. Como que a pessoa sabe que não teve a puberdade? Porque na menina, nítido, né? Tem que menstruar. Não menstruou, vai ter que entrar com algum tratamento. Não sei se tem um tratamento ou não para isso. Tem? Existe tratamento tanto para as meninas quanto para os meninos, para estimular a puberdade. Na menina a gente vai usar hormônio feminino. E funciona? Funciona. Muitas vezes a gente só precisa dar esse gatilho inicial, então acordar essa hipófise, e depois a hipófise por si só produz hormônio. E em casos específicos, onde tem um hipogonadismo, a hipófise não funciona, a gente vai ter que fazer reposição hormonal durante a vida toda. Mas esses casos são as exceções. Os sinais puberais na menina ficam muito mais evidentes mesmo, que são o aumento da mama, a menarca, a primeira menstruação é um sinal de que a puberdade foi completa, né, a puberdade completa na menina no momento da menstruação. Nos meninos, isso é um pouco mais difícil, você precisa observar o aumento do volume dos testículos e o aumento do tamanho do pênis. Uma fase etária que às vezes a criança já toma banho sozinho, que tem uma questão de vergonha e às vezes não deixa os pais verem,
por isso que é importante, na faixa etária esperada da puberdade, ali dos 9 aos 14, passar por uma consulta anual com o endócrino pediatra, porque aí no endócrino pediatra vai ser avaliado o exame Perfeito. É ali que físico, confirma. vai ser avaliado no exame físico e a gente vai ver se tem algum atraso de puberdade, ou se é alguma aceleração da puberdade, ou se é alguma puberdade precoce. Uhum. Então, o ideal é que na idade puberal, dos 8 aos 13 nas meninas e dos 9 aos 14 dos meninos, tenham avaliações anuais. Entendi. E, Janu, falando da pediatria, fora da endocrinologia, que você também atende, né? Sim. Quais são os principais riscos que os pais correm dentro de casa por não levar a criança num pediatra, talvez numa rotina? Por exemplo, você já explicou algumas questões aqui do tamanho da criança, a evolução dela do gráfico e tudo mais. Tem alguns outros riscos, né? Escuta pulmonar, alguma outra coisa assim que talvez seja uma doença silenciosa que os pais não estão percebendo? Nos 2 primeiros anos de vida, que a gente chama de puericultura, quase todas as doenças que tiverem qualquer impacto no desenvolvimento vão impactar ou no crescimento, ou no ganho de peso, ou no perímetro cefálico. Uhum. Então, o diagnóstico de qualquer alteração nesses 2 anos de vida é feito normalmente por esses gráficos. A gente tem as doenças sazonais também, né? Tem no inverno as doenças respiratórias, então é importante quando você vê uma mudança do padrão respiratório do seu filho, ou um som na respiração que ele não fazia, ele ser auscultado, porque isso pode ser um quadro agudo. Uhum. Assim como no verão a gente tem as doenças gastrointestinais. Uhum. Então aumentou muito o número de evacuações, mudou a consistência dessa evacuação, tem presença de sangue nessa evacuação, precisa ser avaliado. A criança é um paciente muito claro, assim, é um paciente que às vezes as pessoas acham que é difícil de avaliar, porque às vezes não reporta o que está sentindo, mas ele reporta tudo que ele está sentindo. Às vezes não verbalmente, o corpo mostra. Uhum. É um paciente que não finge sintomas. Então, a criança está prostrada, ela foge do habitual, do humor habitual, da disposição habitual. Tá tendo recusa alimentar, tá fugindo do que é o habitual, isso chama a atenção que tem algo de errado com essa criança. E esse algo de errado pode ser algo sazonal, uma doença sazonal, um quadro agudo, e às vezes é algo que até o corpinho dela mesmo vai combater e não vai precisar de nenhum tratamento específico, mas se foge do habitual, do ritmo habitual da criança, ela precisa ser avaliada. Uhum. Como eu falei, a gente faz, normalmente os pais tendem até os 2 anos fazer uma medicina preventiva, fazer essa puericultura, que é esse acompanhamento regular. Depois dos 2 anos, os pais tendem a assumir do pediatra. E aí só lembrar do pediatra quando a criança está com febre ou quando está doente. E é importante manter durante a vida toda esse acompanhamento. Depois dos 2 anos, continua sendo rotina a avaliação de 6 em 6 meses. Uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Exato, 2 vezes por ano, ir lá examinar, pesar, medir, acompanhar o desenvolvimento, fazer todo o exame físico. Isso às vezes não vai evitar uma doença sazonal, não vai evitar uma pneumonia, não vai evitar uma gastroenterite, não vai evitar uma apendicite, que são quadros agudos, mas vai evitar, às vezes, doenças que poderiam ser remediadas. Vai evitar, por exemplo, um hipotireoidismo com repercussão, vai evitar que um grau de anemia comece a atrapalhar no desenvolvimento da criança. Uhum. Hoje, nós estamos chegando agora na fase do inverno, né? Vamos começar a passar por essa fase mais úmida e fria, e a gente lembra da bronquiolite, que é um dos casos aí que mais preocupa, principalmente crianças mais frágeis. Tem algum sintoma para que fique mais evidente na bronquiolite? Porque a bronquiolite ela é uma evolução da gripe, não é? Como que é? Ela é viral, não é? A bronquiolite é uma doença viral, é uma doença viral respiratória que acomete lactentes, então crianças com menos de 2 anos. Qualquer criança do nascimento até os 2 anos pode ter bronquiolite. Uhum. Ela é causada pelos principais vírus respiratórios, então o vírus da gripe, parainfluenza, e o principal agente das bronquiolites se chama vírus sincicial respiratório, que é um vírus que tem circulação sazonal. No sul do Brasil, ele circula normalmente de abril a agosto, por isso, nos meses mais frios, por isso que normalmente tem um aumento de casos nessas épocas do ano, mas pode ter bronquiolite o ano todo. A criança, uma grande parcela das crianças que tem bronquiolite vai tratar em casa. Uhum. O tratamento de bronquiolite, basicamente, é hidratação, né? Manter a oferta hídrica dessa criança, a criança que mama no peito, manter o horário das mamadas, a criança que mama mamadeira garantir o volume das mamadas, a criança que já está em alimentação, então depois dos 6 meses, garantir a oferta hídrica. Uhum. E a necessidade de internamento é pelo suporte de oxigênio. Então a criança que evolui com esforço para respirar, uma respiração diferente do habitual,
uma respiração muito acelerada, um som na respiração que não tinha, precisa ser avaliado, e na dependência de necessidade de oxigênio, de suplementação de oxigênio, essa criança vai ter que internar. Tem um risco maior de complicações e de internamento para bronquiolite, as crianças que nasceram prematuras, os lactentes com menos de 6 meses, então os bebezinhos mais novos, criança com baixo peso, criança com cardiopatia, tende a descompensar mais. Quanto mais próximo dos 2 anos, menor o risco de internamento, mas até os 2 anos, qualquer criança pode ter bronquiolite pelo contato de transmissão viral com outros adultos. Quanto mais cedo o pai levar, melhor. Ela é uma doença viral que tem um curso médio de evolução de piora dos sintomas do 3º ao 7º dia. Do 3º ao 5º dia, quando tem uma chance maior de evoluir com necessidade de oxigênio. Então, normalmente, quando a gente avalia, né, entre esse 3º e esse 5º dia, a gente consegue minimizar o risco de evoluir para um quadro mais grave, porque você consegue pegar ali, talvez, esse início desse desconforto de forma mais precoce. Algumas crianças, mesmo quando avaliadas no tempo certo, elas vão piorar e normalmente, criança a gente sempre reavalia com 24, 48 horas, mas passado dos últimos dias ali, por volta do 7º dia, essa criança já está numa fase mais catarral, então é a fase onde tem mais tosse, mais secreção, mas onde minimiza o risco de internamento por desconforto, por necessidade de oxigênio. Entendi. E, Janu, você que está sempre ali no hospital e ajuda ali também na UTI, está sempre em contato com a galera. Quais são as principais doenças em crianças que vocês recebem lá? O nosso fluxo maior da UTI é respiratório, né? As bronquiolites nos menores de 2 anos, as pneumonias complicadas durante a vida toda. A gente também tem um volume grande de prematuros, né? A gente não tem uma maternidade regional, mas a gente tem uma maternidade regional na cidade que às vezes está cheia e acaba a gente suprindo parte dessas vagas. E tem os prematuros que nascem no próprio serviço. De parte de neonatologia, então das crianças até 28 dias de vida, o nosso volume maior é de prematuros. Certo. E crianças que fazem taquipneia transitória, que é um desconforto respiratório ao nascimento que se adapta com poucas horas de vida. Da parte da população pediátrica, o maior volume de internamentos é por doenças respiratórias, pneumonias, bronquiolites, mas a gente tem as crianças, os pós-trauma, acidente, no verão, principalmente, a gente tem muito afogamento. Sério? Principalmente no verão, nos meses mais quentes, as famílias acabam usando mais as piscinas, a gente tem os portos em volta, né? E às vezes criança é um segundo de descuido, então no verão mais afogamentos, mas basicamente o nosso volume maior de internamentos é respiratório. E dengue, a criançada costuma pegar ou não? Dengue respeita a mesma fluxo dos adultos, assim, quando a cidade está em surto de dengue, né, nos meses mais quentes e que começam a chover ali, normalmente tem mais quadros. Setembro, outubro, janeiro, fevereiro, que são meses onde são mais quentes e chove, chuvas de verão, essas chuvas curtas. Aí a gente já começa a ter bastante quadro de dengue. E na criança grava também, assim como no adulto? A gente classifica a dengue na criança como A, B ou C, igual no adulto, pelos sinais de gravidade. E as crianças evoluem para dengue hemorrágica também, com queda das plaquetas, necessidade de internamento em UTI. Acho que com uma incidência muito similar ao do adulto. Catapora, como que tá hoje em dia? Ainda é comum? As mães ainda queixam isso, levam seus filhos ou não? Como que tá? As doenças que tem no calendário vacinal, respeitando o calendário vacinal, elas diminuem bastante, mas são doenças de surto, né? Eventualmente tem um surto de catapora numa escola e aí começa a ter bastante quadros de varicela, que é a catapora, mas são doenças sazonais. A gente está vivendo no Paraná um surto de mão, pé, boca, há um pouco mais de um mês, que é uma doença viral, também assim como a bronquiolite, transmitida pelo Coxsackie vírus, que é um enterovírus, então é um vírus da flora gastrointestinal, é um vírus que toda a população tem na flora gastrointestinal, e em crianças com menos de 5 anos tendem a fazer essas lesões, né, que são mais comuns na mão, no pé e na boca, por isso que ficou conhecido o nome como mão, pé, boca, mas não é obrigatório ter lesão nesses 3 locais. Pode ser que o sintoma apareça em um dos locais. Exato, as lesões no corpo normalmente são lesões bolhosas, bolinhas de água, e as lesões na boca se apresentam, na maior parte das vezes, como aftas. Né? É uma doença chata, porque como tem bastante lesão oral, a criança não consegue se alimentar, então evolui muito rápido com desidratação. É uma doença que desespera muito os pais, porque como a criança não consegue comer, o fato de não estar comendo preocupa bastante os pais.
e com uma evolução ali também, igual as doenças virais, em torno de 5 a 10 dias de evolução. Uhum. E essa doença, ela tem um tratamento específico ou é o tempo mesmo? Como que é? Igual todas as doenças virais, não tem um tratamento específico. Tem que A esperar. gente usa sintomáticos, Uhum. então Reduz usa sintomas e... antialérgico por conta da coceira que as lesões da pele fazem, às vezes anestésico tópico para facilitar a alimentação, antibiótico quando tem infecção secundária, eventualmente pode fazer infecção secundária na pele por conta de contaminação ali de unha, de coçar, aí nesses casos antibióticos. A hidratação, ofertar bastante líquido, e na criança que não está conseguindo ofertar líquido, às vezes internar para fazer esse líquido endovenoso, né, fazer volume endovenoso, e o tempo, esperar os dias de evolução da doença. Para conscientizar os pais que estão nos assistindo, quando ele consegue perceber o sintoma, não levar o filho para a escola, é rápido ou não? Infelizmente, quando percebeu, já espalhou, já foi. O vírus tem um tempo médio de incubação de 3 a 6 dias, então do contato ao início dos sintomas, de 3 a 6 dias. E normalmente os primeiros sintomas são as bolinhas que começam. Uhum. Ele aí, transmite também? Transmite. Da primeira bolinha, a criança já começa a transmitir. Normalmente essa transmissão é maior, a transmissibilidade é maior enquanto a criança tem lesão de pele, mas alguns estudos já mostraram que as crianças ainda transmitem, mesmo depois das lesões de pele cicatrizadas, até 3 semanas. Então, o ideal é que percebeu a primeira bolinha pelo corpo, afastar da escola e manter afastado do contato com outras crianças enquanto tiver bolhas ativas. E ela passa para o adulto ou não? É raro adulto ter mão, pé, boca, mas o adulto pode ter. O mão, pé, boca é uma doença que pode ter durante a vida toda, mas ela é mais comum nas crianças com menos de 5 anos. Entendi. Mas pode acontecer de um adulto ter a doença, mas o adulto pode ser um carreador do vírus, né? É um vírus da flora gastrointestinal. Então, o adulto tem que ter os mesmos cuidados de lavar a mão antes de manusear as coisas da criança, de lavar a mão antes de pegar a criança. Entendi. Janu, tem algumas coisas muito em comum que acontecem e a gente às vezes fica sem saber como. Por exemplo, os pais que têm pet em casa, seja gato ou seja um cachorro. Existe alguma coisa que através desse contato com as crianças possa ser transmitido para as crianças? Carregado alguma doença, algum vírus, até mesmo a raiva se o cachorro não é vacinado? Vocês já pegaram algum caso assim? A maior parte das doenças de transmissão de animais são de animais silvestres, né? Por conta da questão dos pets terem as vacinações em dia. Eu nunca tive contato com um paciente que teve raiva. Já tive crianças que a gente optou por fazer a vacina antirrábica pelo fato de não ter como identificar o animal ou fazer o controle desse animal por ser um animal de rua, mas não evoluir com os sinais da doença, os sinais neurológicos da raiva. Normalmente a criança está com as vacinas em dia, então a antitetânica também está em dia. A maior parte dos problemas com animais estão mais na questão das alergias. Tirando a ou parte das partes insetos, respiratórias. Né? Escorpião. Acidentes com animais peçonhentos são muito comuns aranha. nessa época do ano, onde chove e onde às vezes a grama está um pouco mais alta, porque às vezes as famílias não conseguem fazer o controle do jardim porque está chovendo. E aí, acidente com animal peçonhento acontece com frequência. A maior parte das vezes a criança não precisa também tomar soro, e aí só precisa ficar em observação, mas toda vez que tem um acidente com animal peçonhento, a gente entra em contato com o Ciatox, que é o Centro de Intoxicação do Paraná. Entendi. Janu, agora eu vou pegar uma outra pauta aqui. A galera acredita que médico é só cuidar da gente e tudo mais. Como que você consegue coordenar a residência de medicina e gerenciar, vamos falar assim, uma sala de futuros profissionais e, ao mesmo tempo, conciliar isso com a sua vida profissional e pessoal? Porque, querendo ou não, a sua agenda ela fica bem robusta, né? Bem sobrecarregada. Como que você consegue separar isso? A residência médica está sendo um desafio diário. O hospital propôs a residência para mim e para a Gabriela como coordenadores ano passado, e a gente acabou abraçando. Os dois abraçaram de verdade, a gente montou a prova, a gente foi pro dia da entrevista, a gente entrevistou todos os candidatos. E vocês não fazem nada mal feito, então? A gente corrigiu as provas, então a gente participou de todo o processo seletivo, montando todo o cronograma. Os dois têm
uma vontade de fazer as coisas bem certas mesmo. Os dois estamos bem empenhados em tentar fazer um serviço bem acadêmico. Então, isso tem sugado bastante tempo do meu dia. Eventualmente, agora eu tô tendo que abrir mão de alguns horários na agenda para estar disponível mais para o hospital, mas tô organizando de uma forma que eu não fique sem as minhas válvulas de escape. Eu continuo fazendo minhas aulas de boxe, vou pro meu treino de beach tênis, faço as minhas viagens. As meninas da UTI, que às vezes tem mais contato comigo, as técnicas de enfermagem da UTI, elas sabem os meus limites de viagem. Então, quando meu humor começa a modular muito dentro da UTI, aí elas falam, doutor, tá no momento de viajar. Quando que é a próxima, umas 4 viagens por ano ou mais, viagem? Né? Eu tento fazer uma viagem a cada 2 meses, Rick. 6 por ano. Mais ou Legal. menos, às vezes eu não consigo fazer. Às vezes eu tento me programar para fazer de 1 a 2 viagens internacionais por ano, mas pelo menos uma viagem a cada 2 meses. Então, esse ano eu fui para Bahia Rio de Janeiro, 2 vezes. Eu fui pro Rio uma vez, fui pra Bahia 2 vezes. Final do mês eu vou pra Cancún, que aí é a primeira viagem internacional do ano. Legal. No segundo semestre aí eu vou pra Europa. Mas eu tento fazer uma viagem a cada 2 meses, porque viajar realmente é o que mais me reconecta a mim. Então, é estressante, mas ao mesmo tempo você se permite. Eu preciso me desligar um pouco. Desligar parcialmente, né? Porque o celular eu não desligo nunca. Então eu sempre admirei muito isso em você como nosso médico pediatra. Cara, você ajuda muito a gente no WhatsApp ali. Eu tô sempre em contato com meus pacientes o tempo todo. Às vezes eu não consigo estar fisicamente se eu tô viajando, mas meu cérebro se conectou ao WhatsApp, assim. Então, eu tenho horários do dia que meu cérebro me lembra que eu tenho que olhar o WhatsApp. Aí eu paro, tudo que eu tô fazendo, independente de onde eu estiver, no meio do Carnaval de Salvador, por exemplo, eu vou parar naquele horário e vou atualizar meu WhatsApp e vou responder todos os meus pacientes. Então, o WhatsApp virou uma ferramenta de ajuda, não substitui uma consulta, não substitui o acompanhamento, mas facilita, às vezes minimiza a necessidade desnecessária de idas ao pronto-socorro e a superlotação do pronto-socorro. Às vezes a gente consegue resolver, acalmar, tirar a urgência do quadro por essa conversa pelo WhatsApp. Então, eu acho que é uma ferramenta válida e é uma ferramenta que eu uso bastante com os meus pacientes. Todos os meus pacientes têm meu número pessoal e todos os meus pacientes têm esse acesso ao meu número pessoal no momento que eles quiserem. Assim, eu não respondo o WhatsApp, às vezes, quando eu não consigo, porque eu estou em outra emergência. Mas eu tenho horários do dia que eu paro todos os dias para responder o WhatsApp. Legal. Até aprofundando aqui, logo a gente volta um pouco mais na parte da residência. Como que você conseguiu, porque é muito diferente mesmo a forma que você atende, como você conseguiu chegar nesse ponto de discernir a diferença de atender os pais e os filhos, né, as crianças? Porque eu imagino quando você é pediatra, você está atendendo 2 pacientes. Você está atendendo a criança, mas está atendendo o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe, querendo ou não, é uma confiança total, uma entrega, né? Tá com o filho ali, é a coisa mais importante do mundo. E eu vejo que você tem uma atenção e uma forma de falar que é direta, mas ao mesmo tempo é macia. E ao mesmo tempo você está conseguindo conciliar com a criança. Como que você conseguiu achar esse caminho tão rápido, logo no início, assim, da sua vida profissional? Eu realmente me descobri pediatra, assim, nesse 1 ano trabalhando. Eu sempre disse para as pessoas que eu escolhi fazer medicina e eu fui escolhido pela pediatria. A pediatria me escolheu trabalhando, e eu acho que é esse o sentimento de todos os colegas pediatras que eu tenho, assim, a gente foi escolhido pela pediatria. A pediatria é uma especialidade fora da curva das outras especialidades, apesar dos outras especialidades talvez em algum momento se acharem mais importantes, mas a pediatria tem uma sensibilidade, né, um time que é diferente. E eu acho que é essa sensibilidade que permite dar atenção para os pais, sanar as dúvidas, tentar tranquilizar os pais, mas mesmo assim criar a conexão com o meu paciente de verdade, que é a criança. Eu sempre tive para mim que eu jamais examinaria uma criança obrigada. Então eu sempre tento conversar com a criança, explicar para a criança, não sei bebê que você vai ter que examinar, mas uma criança que tem um entendimento, que já tem vontades, eu sempre explico tudo que vai ser feito, tudo que vai ser feito durante o exame físico, e eu espero as autorizações da criança para ir examinando ela, né, para que não seja traumático. E aí, com isso, eu vou criando vínculo com os meus pacientes. E aí, esse vínculo vai facilitando as consultas subsequentes. E esse vínculo também vai sendo criado com os pais. Eu acho que é esse vínculo, essa ganhou entrega os filhos, ganhou os pais.
Porque aí facilita a consulta, fica uma consulta menos estressante, né? Sim. Uma consulta 50 minutos chorada, a mãe tá chorando por dentro também. Uhum. E aí, com esse vínculo, você vai criando a confiança, né? Os pais vão pegando confiança nas suas condutas, e aí depois que eles pegam confiança, fica muito mais fácil, porque aí, quando alguém acredita em você, acredita no que você faz, aí fica mais fácil de você transmitir suas condutas e conseguir fazer com que dê certo, né? A forma como você quer conduzir aquele paciente. Legal. E tem aqueles pais que dão muito trabalho, Janu? Que Tem. mais atrapalha a consulta do que ajuda? Tem pais que são difíceis, tem pai chato, tem qualquer pessoa chata, tem pais chatos também, mas realmente a minha prioridade é a criança. Então, Uhum. eu sempre tive comigo que a gente não perde por explicar. Então, eu gasto um tempo significativo da consulta explicando o que eu tô fazendo, explicando as condutas. Eu sempre espero que ao final da consulta a pessoa pode sair não gostando da minha conduta, pode sair não gostando do que teve na consulta, mas ela vai sair sabendo o que aconteceu, e o que foi diagnosticado e o que está sendo investigado. Uhum. E meu vínculo maior é com a criança, assim. Às vezes tem alguns pais que eu uso audição seletiva, então às vezes eu não escuto tudo que eles falam e priorizo o Tá bem-estar da certo, criança. tá certo, com certeza. E o que te inspira a ensinar e formar novos profissionais ali na residência? O que foi a chama que acendeu entre você e a Gabriela ali para falar, cara, vamos pegar esse desafio e vamos levar para frente? Eu lembro Acho que você que citou no começo que você foi ajudado, né? Aham. Então, agora você quer retribuir. Eu acho que é isso, assim, a minha formação médica foi muito desgastante, a graduação, por ser a primeira turma, mas eu tive vários professores muito empenhados em se entregar, dar o seu melhor. E eu fui construindo quem eu sou como médico com retalhos desses professores, eu fui unindo retalhos. Na minha residência de pediatria, a mesma coisa. Eu tive excelentes profissionais aqui da cidade que se tornaram meus amigos e foram ótimos mestres. A própria Luciana, o Kelson, o Guilherme Guerra, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é um médico fora da curva. A Gabriela, que se tornou minha amiga pós-residência, mas que eu me espelho muito também na entrega que ela tem à pediatria. Vários dos meus mestres lá da endocrinopediatria. Então, eles estão no meu coração e estão nas minhas condutas, na forma como eu me tornei médico. Uhum. E eu queria tocar outros profissionais da mesma forma que eu fui tocado. Então, Legal. a ideia da docência na faculdade, depois a ideia da docência na residência, foi que daqui a alguns anos alguém lembre de mim tendo participado da sua formação, como eu lembro de vários dos meus professores. Uhum. E durante a sua jornada inteira ali da graduação, teve algum momento que você pensou em desistir? Desistir, não. Teve um início da faculdade que eu pesei a questão dos gastos, a questão financeira, do gasto que eu estava gerando para os meus pais. Porque a ideia era ter passado numa universidade pública, eu Uhum. estava numa universidade particular, gerando mensalidade, gastos com A apartamento. medicina é pesada, né? É pesado. Eu e meu irmão fizemos faculdade quase na mesma época, a gente tem 2 anos de diferença, Uhum. mas ele perdeu um ano na escola, eu fiz 3 anos de fisioterapia, então a gente entrou na graduação juntos. Ele em medicina veterinária, aqui em Umuarama, e eu em medicina em Maringá. Uhum. Medicina veterinária é um curso também que tinha um gasto agregado. Então, meus pais estavam pagando 2 faculdades naquele esquema de sem renda fixa, né? Minha mãe dona de casa, meu pai pecuarista. Então, em alguns momentos eu achava que eu estava onerando eles. Uhum. Mas aí sempre veio da parte dos dois o apoio e um orgulho muito grande do fato dos 2 filhos estarem no ensino superior, né? Ele semi-analfabeto, Rompendo a barreira, né? minha mãe Que só legal. com o ensino fundamental, e aí o primeiro médico da família, então isso sempre foi também um estímulo. Uhum. Então, desistir eu nunca pensei. Uhum. Teve só esses momentos de achar que talvez eu estivesse dando muito gasto. Em qual momento que você percebeu que você tinha conseguido? Falou assim, caramba, eu consegui. Né? Foi na formação, foi depois da residência de pediatria, foi depois da endocrinologia, foi nos 3 momentos que você olhou e falou, consegui. Rompi a barreira, virei médico. Eu tô conseguindo diariamente. Diariamente eu vou me tornando um médico melhor do que eu fui. Esse é o meu intuito, o meu desejo é, dia após dia, ser um profissional melhor, um profissional mais entregue aos meus pacientes. Acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi a formatura, Uhum. a colação de grau. A colação de grau foi
um momento, uma sensação de alívio de passou essa fase, e também o olhar dos meus pais naquele momento de orgulho é algo que eu vou levar para minha vida toda, assim. Eh, e aí, então, para mim, esse momento da graduação ali, da colação de grau, foi um momento muito especial. A Legal. festa de formatura em si também foi um momento muito feliz, porque meus pais aproveitaram bastante a formatura. Passar na residência de pediatria foi um momento muito especial. Retornar para Umuarama com o meu consultório de endócrino, como endócrino pediatra, também foi um momento muito feliz. Voltar para a cidade onde eu cresci com uma subespecialidade, abrir meu consultório, meu primeiro consultório, foi algo muito feliz. Esse início agora, como coordenador da residência, também está sendo um novo desafio, um novo estímulo para conseguir fazer coisas novas dentro da medicina. Legal. E assim, você é super reconhecido por várias pessoas. E teve algum elogio que te marcou muito? Teve algum agradecimento, alguma gratidão de cliente, paciente que te marcou, que você levou? Eu tenho eu tenho muito carinho por todos os meus pacientes, eu sei o nome de todos os meus pacientes, reconheço na rua meus pacientes, paro para conversar. Tem alguns casos que marcam mais, então eu teve um caso de gemelares de Cruzeiro do Oeste, que uma das crianças infelizmente foi a óbito, não foi no meu plantão, e o outro teve uma série de complicações em alguns plantões meus, parada, reanimação, necessidade de dreno de tórax. E aí, depois que ele teve alta do hospital, apareceram no consultório, eles acompanham comigo nas consultas de Uhum. rotina. E aí, na primeira consulta, quando a secretária abriu a porta, o pai ajoelhou, agradeceu, chorou bastante. Então, foi um momento muito emotivo. A, a sua familiar também passou por dificuldades. Nossa, foi um milagrinho, Ela né? foi um milagre. Algumas coisas a ciência não explica, ela é uma dessas vontades de Deus, Uhum, onde Deus é maior e onde a fé é uhum, maior nas decisões do que acontece. uhum. E aí ela fez uma postagem no Instagram também com uma foto minha com a neném, com um texto muito bonito, muito emotivo. E aí embaixo foram vindo comentários de outras famílias que eu tive contato, que passaram pela minha vida na residência de pediatria, passaram pela minha vida em Salvador, que passam pela minha família agora, pela minha vida agora. E aí foi muito feliz, assim, eu fico sempre muito agradecido a Deus por poder tocar na vida de algumas pessoas de forma positiva, principalmente na vida dessas pessoas com crianças. E aí cada um desses pacientes toca na minha vida também de forma muito positiva. É um combustível a mais. Me faz ter vontade de acordar de manhã e ir trabalhar. Legal. E já pegando essa mesma linha de raciocínio, teve algum caso em específico que você se sentiu muito capaz? Que você enfrentou, fez, falou, consegui. Esse caso específico é muito complicado, que não é para qualquer profissional, e eu consegui. É, Lógico, com a ajuda de outros profissionais, sim, muitas a vezes, gente é né? uma equipe, né? É Isso. uma equipe Mas você fez multiprofissional. parte daquele A momento. gente depende. Tem alguns casos. A sua parente também ela fez 3 paradas no mesmo plantão. Ela fez uma parada cardiorrespiratória de 27 minutos, que normalmente é uma parada que não é revertida. Lá na insistência a gente conseguiu reverter, conseguiu fazer um dreno de tórax com a ajuda do cirurgião torácico, e foi uma criança que evoluiu muito bem, sem sequelas. Então, Sim, é o principal, né? ela é uma criança que eu tenho muito orgulho de ter feito parte do processo de recuperação dela. Uhum. Tem um paciente diabético que chegou com uma desidratação gravíssima, um lactente no hospital, que também tinha uma cetoacidose grave, que é a complicação do diabetes, ali, a complicação aguda do diabetes, que tinha um pH, que é um marcador do exame de sangue, que era incompatível com a vida pelo laboratório. E a gente conseguiu reverter essa cetoacidose. É uma criança que está super bem, também crescendo, tem controles de glicemia, acabaram mudando para Brasília, mas ainda vem 2 vezes por ano consultar comigo. Olha que E, legal, é, e, é, acompanho e até é hoje. uma, e é uma criança que eu tenho também muita gratidão de ter feito parte desse processo de melhora ali durante a UTI. Entendi. Cara, que legal, né? A gente vai escutando histórias assim e a gente às vezes se questiona. Você falou um ponto que é muito interessante, inclusive eu ouvi isso do Dr. Maxwell, que eu entrevistei, que Uhum. tive o prazer de entrevistar ele.
que muitas vezes é Deus mesmo. Deus coloca a mão, porque daí a ciência já não explica. Como que é essa relação da fé, Janu, entre você e Deus, entre você e a medicina? Porque muitas vezes isso é confundido, que ciência é ciência, fé é fé. Uhum. Mas muitas vezes isso também anda junto, né? Porque às vezes você precisa ter a fé para poder evoluir a ciência. Como que você enxerga isso? Eu sempre tive muita fé e sempre me coloquei que o médico é um instrumento, né? Um Legal. instrumento de Deus na Terra. Então, a gente precisa ter as condutas baseadas na ciência, a parte baseada em evidências é importante, a gente não pode tirar condutas da nossa cabeça, mas a fé faz muita diferença no prognóstico, na forma como a gente evolui. Eu tenho no consultório, eu sou católico e tenho no consultório um altar, então quem entra no meu consultório, a primeira coisa que vê é o altar com as minhas imagens de Nossa Senhora. E essa fé veio muito da construção da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa de muita fé, uma pessoa de muito apego à Nossa Senhora, que sempre pediu muita intercessão por Nossa Senhora. E durante o meu amadurecimento como pessoa, eu fui construindo que, às vezes, o caminho através dela era um pouco mais fácil do que chegar diretamente a Jesus de forma Uhum, direta, assim. Eu sempre uhum, tive que se alguém pedisse alguma coisa pra mim, se você pedisse pra mim fazer alguma coisa, Rick, não necessariamente eu faria o que você me uhum, pediu. Se você pedisse pra minha mãe me pedir, eu sempre faria. uhum. Então, eu sempre eu acabei construindo uma fé muito grande na intercessão de Maria. Então, tenho uma fé muito E teve grande. vários relatos na Bíblia que foi exatamente isso que você falou. Então tenho muito apego na minha fé e sou uma pessoa de muita fé, assim, eu acredito muito. Todo dia de manhã quando eu acordo, antes de sair de casa, eu peço para Deus iluminar o meu caminho, para Deus iluminar o meu dia de trabalho, para que Deus ilumine minhas condutas, para que seja a melhor conduta, para que eu possa fazer o bem por alguém. Então, eu acho que a fé é o que dá norte e a fé é o que sustenta, né. A gente precisa ter fé nos momentos difíceis, precisa ter fé nos momentos felizes, para ter essa sustentação, esse amparo. Bacana. Janu, qual foi o principal baque que você teve, quando você se formou para o momento que você começou a empreender? Porque, querendo ou não, abrir o seu consultório é uma forma de você empreender. Uhum. E muitas vezes a gente escuta relatos de pessoas formadas da área de saúde ou medicina até mesmo, que não tem muita habilidade com gestão, porque isso na faculdade não é tão enfático. Não é dado na faculdade. Quais foram os seus principais desafios com a gestão, principalmente financeira, gestão de tempo, organizacional, contratação? Como que foi isso? Isso foi bem difícil realmente. Você é um dia interno, no outro dia você está no mercado de trabalho, sem saber quanto vale o seu trabalho. Então, Uhum, aprender a cobrar pelo meu trabalho, aprender a saber o valor dos plantões, foi o primeiro passo, que era algo que eu não tinha ideia. Depois, aprender a gerir um negócio é muito difícil. A logística do consultório, de manutenção de gastos do consultório, de secretária, da parte de papelaria, a parte de imposto, tudo que a gente uhum, paga de imposto é algo que demorou bastante tempo para mim conseguir organizar. Durante muito uhum. tempo eu trabalhei para pagar conta quase. Eu trabalhava para pagar conta e viajar, trabalhar para pagar conta e viajar. Aí, em algum momento, eu comecei a entender que aquilo precisava, não dava para girar só nessa roda da dependência, e Uhum. que aí que eu precisava ter um pouco mais de logística financeira. Mas foram alguns anos trabalhando para pagar conta e viajar. E hoje você acredita que gestão é um ponto fundamental na medicina? É um ponto chave. E se eu soubesse gerir minha carreira desde o início, desde de 2012, quando eu me formei, meu fluxo de trabalho teria sido outro, assim. Eu acho que eu perdi algumas oportunidades de crescer de forma mais orgânica, por não saber gerir mesmo, gerir minha profissão e ser só máquina de trabalho mesmo. Uhum, Tá inicialmente muito voltada a trabalhar, dar muitos plantões, mas não saber organizar essa logística financeira. E é entendi. algo que eu não que talvez tenha mudado hoje na graduação, mas na minha época era algo que a gente não tinha. Você não tinha noção nenhuma de valores, de gestão de consultório. Você tinha a parte da medicina em si só. Entendi. E na sua área, você acredita que a medicina tende a evoluir muito agora,
com a tecnologia, com a vinda de novos equipamentos, como isso vem sendo mostrado nos congressos? Tem grandes avanços para a área da endocrinopediatria? Tem sim. O diabetes é algo que tem evoluído muito com os sensores de leitura intersticial, com as bombas de insulina, os dispositivos a forma como o tratamento com GH também tem evoluído bastante. A tecnologia está diretamente ligada à medicina e quanto mais a tecnologia evolui, mais evolui a qualidade de vida e a melhora da resposta aos tratamentos. Uhum. Janu, e falando da vida pessoal, quais são seus principais objetivos, sonhos, desejos? Pensa em ter filhos? Como que é esse lado do Januário pessoa física? A vontade de ter filho, de ser pai, é uma vontade desde pequeno, Uhum. que em alguns momentos fica mais adormecido, em outros momentos acende, então vai oscilando. Eu hoje ainda não consigo encarar na minha atual realidade, na vida que eu vivo, a paternidade, Legal. essa entrega da paternidade. Mas é um sonho para um futuro não tão distante, né? Uhum. Eu espero que não é pessoal, mas que a residência se organize bastante. E da parte pessoal, que eu possa ter muito contato com os meus sobrinhos, com o meu pai, que eu tenha muito tempo de contato ainda com o meu pai. Mas a paternidade é uma vontade que eu tenho lá no coração, uma chama acesa no meu coração. E você que gosta de viajar muito, tem alguma viagem especial que você ainda quer realizar? Um monte, Rick. Eu tenho muita vontade de ir pro Japão. Tenho muita legal. vontade de conhecer Tóquio, vivenciar um pouco mais a cultura japonesa. Quero fazer muita coisa da Europa ainda que eu não fiz, da parte do leste europeu. Foi uma viagem muito feliz para mim, foi a Croácia, foi um dos locais que eu mais gostei de conhecer. Sério? E eu queria voltar para a Olha que Croácia legal, para e é poder um vivenciar mais. destino pouco falado, assim, É, né? é um roteiro de verão, né? Entra ali a parte dos balneários, Avar, que fica ali com balneários similares aos da Grécia, são um pouco mais vistos. Na época do Game of Thrones, falava-se muito de uma parte da Croácia, onde tem a parte da Murada, onde era gravado uma parte da série. Mas é um país pequeno, um país que é fora da zona do euro, que tem uma moeda própria que é bem desvalorizada, então é uma viagem barata. E que é um povo super acolhedor e que os dias que eu fiquei na Croácia, eu fui muito feliz, então é um destino que eu queria voltar. Uhum. Mas de conhecer, eu tenho muita vontade de ir pro Japão, tenho muita vontade de ir pro Egito também. E agora, vendo alguns amigos que foram pra África do Sul, eu fiquei com bastante vontade de ir pra África do Sul também. Fazer o safari. Fazer safari, passear um pouco em capital. Então, são Legal. destinos que eu tenho muita vontade. Mas o Japão é um local que eu tenho muita vontade de ir. E tem algum caso clínico que você nunca pegou e você tenha curiosidade de um dia participar? Eu tive bastante contato com bastante síndromes raras, com bastante casos raros durante a residência em Salvador, porque a gente era uma referência lá. Uhum. Então, algumas coisas eu parei de ter contato, talvez eu gostasse de voltar a ter contato com a parte de neuroendócrino, né? É bem pesado o acompanhamento inicial dos tumores cerebrais, mas a recuperação também, a parte pós-tratamento é muito legal de manter o acompanhamento dessas crianças, acompanhando o desenvolvimento delas. E é algo que eu não pego mais, porque a gente não é uma referência em neuroendócrino, então acaba indo para Curitiba, faz a parte da neurocirurgia lá e acaba mantendo o acompanhamento Pequeno com o endócrino lá. Pequeno Príncipe, Monachier. Janu, uma criança anã, ela tem algum suporte, alguma coisa que pode ajudar ela em algum sentido ou não, mesmo descobrindo bem precoce? A condoplasia, né, que é o tipo mais comum de nanismo, é uma mutação específica, e aí você determinando a mutação desse gene, existe hoje tratamento. A gente consegue usar uma medicação similar à somatropina, similar ao GH, que consegue fazer com que esse indivíduo, tendo essa mutação específica, chegue a uma estatura normal, desde que Olha. diagnosticado. E qual que é a idade máxima para começar? A idade mínima hoje liberada em bula pela Anvisa é 2 anos. Alguns países da Europa já usam a partir dos 10 meses. E a idade máxima para ter alguma resposta seria até o término das cartilagens de crescimento. A gente cresce a maior parte do nosso crescimento até os 14 anos de idade óssea. Então, ali 90% do crescimento é até a idade óssea de 14 anos. Chegou. Então, depois disso, a resposta de tratamento de crescimento é muito pequena. Essa pergunta chegou de uma pessoa específica para mim no meu Instagram. E aí ela falou, eu tenho muita curiosidade porque ela tem uma filha anã
e ela deve ter uns 2 anos e meio, e eu fiz essa pergunta específica. Se ela tiver o diagnóstico de achondroplasia, tem que fazer o diagnóstico da mutação genética, que é feito através de exame de sangue, e o laboratório mesmo fornece também um teste de SWAB para fazer a confirmação. Tendo essa mutação específica, o próprio laboratório farmacêutico dá todo o suporte de parte de jurisprudência, de suporte jurídico, e tem no Brasil a última vez que eu vi, mais de 170 crianças usando a medicação. Para crescimento. A gente tem alguns centros fortes de nanismo no Brasil, Porto Alegre, a USP. Eu tenho 2 pacientes aqui em Moarama, um paciente recente que está em processo de investigação, colheu o exame e está aguardando a resposta do teste genético, porque demora ali entre 40 e 50 dias, igual o cariótipo. E tem um paciente com diagnóstico confirmado de nanismo, de achondroplasia, que está esperando a idade de 2 anos para iniciar o tratamento. Mas já está em contato com o laboratório para fazer a parte do processo, a parte legal. Entendi. Você lembra ainda do seu primeiro paciente? Do primeiro paciente da vida? Da pediatria? Eu lembro do primeiro paciente que eu atendi na residência de pediatria. O primeiro bebê que eu recepcionei na maternidade, uma menininha. Heloísa. Como que foi, assim, o sentimento? Foi bem gratificante, assim. Foi conturbado, porque foi ali... você tá aprendendo, tinha uma insegurança do primeiro nascimento, mas foi muito bacana fazer parte daquele momento. Já tinha pegado algum neném no colo? Não tinha pego, ainda não tinha sobrinhos, não. Tinha pego bebê maiorzinho, assim, mas não recém-nascido. Então foi bem emocionante. O primeiro nascimento da maternidade, eu lembro bem. O primeiro paciente que eu atendi no pronto-socorro, eu não tenho essa recordação. No consultório? O primeiro paciente do consultório, eu também não lembro. Legal. Mas a primeira menininha que eu peguei, eu lembro, Heloísa. Essa daí que marcou. Você já chorou em algum resultado de diagnóstico? Já chorei em resultado de diagnóstico, já chorei algumas vezes em notícia de perda. Algumas perdas foram bem dolorosas de ter contato com a família. Alguns diagnósticos também foram bem sofridos. E já chorei algumas vezes. Já chorei algumas vezes na frente de família, junto com família. Já chorei algumas vezes depois. Já fiz promessa para paciente. Eu fiquei 2 anos e meio sem cortar o cabelo, porque prometi para um paciente que eu não ia cortar o cabelo enquanto ele não terminasse o tratamento da leucemia. E aí fiquei uma época... Caramba, você se comprometeu mesmo. Pô, eu fiquei uma época cabeludo. Eu lembro. Porque ele, na consulta, eu tinha chegado de viagem, tinha voltado de Nova York. Aí tinha ficado 10 dias viajando. E aí tinha cortado o cabelo 10 dias antes. Então eu tava 20 dias sem cortar o cabelo, numa época que eu cortava o cabelo toda semana. Então o cabelo tava um pouquinho maior do que normalmente. E aí o paciente, um menino de 6 anos, pequeno, olhou pra mim e falou que eu tava mais acolhedor, que eu era mais acolhedor com o cabelo daquele jeito. Aí eu combinei com ele que então, como que eu tava mais acolhedor, enquanto ele estivesse tratando a leucemia em Curitiba, eu ia manter o cabelo sem cortar pra me manter acolhedor. E aí fiquei 2 anos e pouquinho sem cortar o cabelo. Fiquei bem cabeludo. Eu lembro quando... Aí quando ele voltou, curado da leucemia, aí eu me permiti cortar o cabelo de novo. Nossa, que história linda, cara. Que interessante. Que compromisso, hein? Parabéns. Você já teve medo de errar? Como que você lidou com isso na hora? Já tive medo de errar, já errei, já tive que voltar atrás em condutas. Isso acontece, mas todas as vezes que teve o medo, eu fui pesquisar, fui estudar, ou fui me basear em outros profissionais, tirar dúvida com outros profissionais. É algo que eu nunca tive vergonha, foi de pedir ajuda e discutir caso. Eu discuto caso com colegas da equipe, eu discuto caso com ex-preceptores, eu discuto caso com especialistas. Então, quando surge na minha cabeça alguma dúvida com relação ao que eu estou tomando de conduta ou de diagnóstico, eu vou discutir com alguém. Já aconteceu de não tomar a melhor conduta e voltar atrás na conduta, e eu sempre tive essa tranquilidade de conversar com as famílias, e eu acho que é isso, a confiança que as famílias vão criando em você também vai te permitindo que, se eventualmente não foi o melhor caminho, eles confiarem de mudar esse trajeto junto com você. Legal. E já teve situações que você tinha uma intuição, mas ouviu alguém, foi pela ideia do outro, e depois você realmente estava certo pela intuição? Normalmente eu sigo a minha intuição, mas principalmente quando tem algo que fica muito martelando. Às vezes
Mas já aconteceu de seguir a conduta de alguém com mais experiência do que a minha e a conduta que eu tomaria inicialmente talvez fosse a melhor conduta. Entendi. E, Jano, você acha importante a sua especialidade, pessoas da medicina como um geral, que lida com público, morte, situações graves e tudo mais, fazer acompanhamento psicológico? A saúde mental é fundamental, né? Para todo mundo. A gente tem. Ninguém acho que tem uma chavinha de liga e desliga, né? Então, você não consegue desligar totalmente do consultório, da rotina da UTI, do hospital. Então, ter esse auxílio da saúde mental, eu faço terapia desde antes da faculdade de medicina, mantive a terapia. Talvez uma parte ali da faculdade eu parei por correria da faculdade, mas eu sempre mantive esse acompanhamento psicológico, porque é fundamental para todo mundo, eu acho. A saúde mental é algo que a gente deixa meio de lado, mas mesmo tendo as válvulas de escape, você precisa ter esse acompanhamento profissional. Legal. E qual que é o conselho que você daria para quem está começando medicina agora? Está começando a entrar no curso agora de medicina ou pensa em entrar no curso de medicina? Que eu acho que se for uma escolha do coração, de verdade, se não for pelo status, se não for pela questão de achar que tem uma remuneração, que tem uma segurança profissional, que é a melhor escolha do mundo, que é a profissão mais bonita que alguém pode ter e que é muito gratificante e faz muito bem para a alma o bem que a gente faz para os outros. Então, entrar na medicina pensando nesse se doar. Não é um sacerdócio, quando às vezes as pessoas falam que é um sacerdócio, não é uma profissão que tem que ser bem remunerada, é uma profissão que tem que ser valorizada, é uma profissão que tem que ser respeitada pelo quanto se entrega pelos outros, pelo quanto se doa pelos outros, mas é uma doação. A gente doa nosso tempo, doa nossa vida, doa de estar momentos com a nossa família para estar com a família de outras pessoas, para se dedicar à família de outras pessoas. E apesar disso ser cansativo, desgastante, isso é reconfortante também. Então, se entregar nesse reconfortante como válvula de escape, assim, como impulsor, assim, para toda a sua formação. E o que que as pessoas mais se enganam sobre a pediatria? Muitas vezes a pessoa está ali no último ano da medicina, não sabe que residência fazer e muitas vezes subestima da pediatria ou julga errado a pediatria. Às vezes as pessoas acham que pediatria é difícil, Uhum. porque tem que calcular a dose, então tudo é calculado, mas e achar que que a criança é um adulto em miniatura, né? Uhum. É uma outra ciência, é um outro ritmo. Assim como dentro da pediatria existem ritmos diferentes. A neonatologia, ali os bebês da UTI são muito diferentes da criança, do desenvolvimento pediátrico como um todo. Então, o que eu acho que, assim, inicialmente as pessoas menosprezam a pediatria. Às vezes, quando você é recém-formado, você tem um medo muito grande do infartado que vai chegar no seu plantão, do acidente que vai chegar no seu plantão, mas você não tem medo da pneumonia que vai chegar, da criança que vai chegar em broncoespasmo, e aí você acha que só ali a ausculta ou o xarope que eu vou passar vai resolver. Então, acho Uhum. que as pessoas têm que olhar a pediatria, os recém-formados, a gestão pública, os profissionais de forma geral têm que olhar a pediatria com uma especialidade que é uma especialidade, então que tem que ser valorizado como especialidade, assim, que tem as suas dificuldades e tem um profissional que se especializou para atender aquela população, então não pode ser receita de bolo, tem que ser individualizado. Mas eu acho que boa parte dos recém-formados tem um medo da dedicação que a pediatria te cobra, né? Uhum. Esse ser pediatra em tempo integral. O pediatra meio que não desliga, né? Por mais que atenda em horário comercial, ele vai estar ali vivendo a E pediatria a em hora tempo que vem as integral. mensagens, Eu acho que a parte sempre das vem pessoas em não outras quer ter horas. esse compromisso. Aham. Mas é um compromisso que te dá um retorno na alma É. muito grande. Porque, cara, eu falo agora como paciente, assim, até seu. É, na hora que aperta o santo, cara, não tem como. Você recorre ao WhatsApp da mensagem. E muitas vezes eu fui surpreendido de eu estar acordado ali com a Letícia e a Larissa passando mal e você respondendo.
De madrugada eu falo, nossa, o Janu tá acordado. Graças a Deus, se for plantão dele, eu corro lá. Então, tipo, eu entendo tudo que você tá falando, porque como paciente é isso mesmo, né? Eu nem julgo os pais que fazem isso, porque é muito frágil, né? A gente olha a criança e fala, puxa, muito frágil, não pode errar, não pode passar o time, então tem que ficar muito esperto. E eu não sei se a tecnologia te ajuda ou te complica nesse sentido, né? Porque daí a mãe já faz um vídeo que nem a respiração, ó, vê se é isso aqui. Não sei se isso ajuda ou se te complica, Eu mas... acho que é uma balança que pende para os dois lados. Assim. É. Tem as vantagens do acesso, você fica mais conectado ao paciente e eventualmente esse vídeo te ajuda a minimizar a necessidade de uma ida ou não para o hospital. Você consegue minimizar, às vezes, um pronto-socorro que vai estar super lotado de casos que não precisariam estar lá. Mas também, às vezes, pesa por, às vezes, Excesso, né? Abuso. algumas pessoas acharem que aquilo substitui a consulta, aquilo substitui a avaliação. Isso não dá, né? O WhatsApp é uma orientação, é às vezes um facilitador. Acompanhamento, pós-consulta, Exato, talvez. mas não substitui o exame físico, então não substitui o olhar ali daquela criança. Então, algumas vezes, a orientação do WhatsApp ó, pega seu filho e vai para o pronto-socorro. Eu preciso que alguém auscute seu filho, né? Se eu não posso auscultar, eu preciso que você leve para alguém auscultar. Eu preciso que alguém avalie essa criança presencialmente e aí depois me dá o feedback por aqui. Legal. Às vezes, facilita nas orientações, facilita em tirar dúvidas, que às vezes, eventualmente, pós-consulta, ficam algumas dúvidas que podem aguardar até a próxima consulta e às vezes algumas dúvidas não aguentam aguardar até a próxima consulta. Perfeito. Você já passou por algum preconceito, Janu, na sua carreira? Por orientação sexual? Não. Por questão de ser recém-formado, Não. por uma questão de conduta, ou até mesmo de algum outro profissional olhar e falar assim, cara, eu acredito que você se formou agora, então deixa que eu faço. Eu fui um recém-formado que era muito surpresa só, assim, porque aí chegava com o nome de um senhor de 85 anos, então toda vez que eu iniciava o trabalho em algum local, as pessoas falavam, esperava que ia chegar um senhor careca e barrigudo, né? Aí chegava o Januário, eu formei com 24 anos, então eu formei muito novo. E mas eu sempre me portei muito firme nas minhas condutas e eu sempre fui um profissional muito sério, ali entregue realmente ao que eu estava fazendo. Então, desde sempre, eu nunca tive vergonha de ter dúvida e de tirar as dúvidas com quem sabia mais do que eu. Isso é muito mas importante. mas também sempre me portei como o médico que está te atendendo. Então, nunca sofri preconceito por Passou essa ser credibilidade. recém-formado. Foi sempre muito tranquilo, assim. Legal. Nunca tive paciente, pelo menos que aqui, pra mim, demonstrou que estava inseguro com a conduta porque eu era novo. Talvez até, não só sobre o paciente, mas às vezes um outro profissional, sabe? Um colega de trabalho, às vezes você tá ali e a pessoa querer... Aí você vai se mostrando no dia a dia, assim, nas suas condutas, no você tá ali, na forma como você vai trabalhando, você vai demonstrando que você tem capacidade técnica e aí a confiança é algo que a gente vai construindo, né? Então, nunca sofri preconceito por ser um médico novo e fui construindo minhas relações profissionais pelas condutas que eu fui tomando, pela minha disponibilidade. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me apeguei aos serviços onde eu trabalhei. Legal. Então, eu sempre fui muito ponta firme, né, nessa estar dentro do serviço. Então, assim, se eu faço parte daquela equipe, eu faço parte daquela equipe. Eu tô ali para ajudar, mesmo quando eu não tô de plantão. Então, isso sempre fez com que eu criasse vínculos no meu serviço e esses vínculos de confiança foram crescendo conforme também os anos foram passando. Legal. Qual que é a sua maior curiosidade do corpo humano que você ama explicar? Nossa. Eu gosto bastante de explicar o metabolismo da somatropina, do GH, que a gente produz o hormônio do crescimento enquanto dorme à noite. A hipófise só produz GH no sono da noite, principalmente no sono das 22 horas às 6 horas da manhã. Então, os avós falam que você cresce dormindo. Cresce dormindo. E cresce dormindo à noite. É um fato. Dormir durante o dia não ajuda a crescer. Então, a gente só produz o hormônio do crescimento enquanto dorme à noite, do sono profundo, das 22 horas às 6 horas da manhã. Então, a qualidade de sono para uma criança que está crescendo é fundamental para poder crescer bem. Que legal. Eu achava que era um mito, que as avós falavam, dorme bem para crescer. É verdade. Vós normalmente estão certas. Vó raramente está errada.
Já viveu alguma situação engraçada ou inusitada no consultório? O fato do paciente falar que eu era mais acolhedor foi inusitado, aí ia ficar sem cortar o cabelo. Eh, já aconteceu de perguntas de criança, perguntas às vezes muito maduras que você não tá esperando para aquele momento, e aí te pegam desprevenido. Embaraçoso. Perguntas embaraçosas, né? Às vezes perguntas que naquele momento fica difícil explicar, assim. Aham, entendi. Alguma criança já te deixou sem palavras? Quase todo dia, Legal. frequentemente, Caixinha de surpresa, né? é. Qual a pergunta mais absurda que um paciente já te fez? Nem dá para replicar, eu acho. Beleza. Existe um mito popular que você adoraria desmentir ao vivo? E que diabetes é causado por comer muito doce. Que diabetes tipo 1 é causado por comer muito doce. É um mito, né? Não tem nada a ver. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, você nasce com esse marcador genético, você desenvolve anticorpos e os anticorpos destroem as células que produzem insulina. Não tem nada a ver com a tipo 2, sim. alimentação. A tipo 2 está ligado com o estilo de vida. Então, é uma conjuntura de Não é vários o doce em fatores. si. É o excesso de carboidratos na alimentação, a falta de atividade física, a obesidade, a resistência insulínica. Então, o doce não causa diabetes. Existe uma idade que é interessante segurar o doce e soltar a partir dali. Por exemplo, minha esposa segurou até os 2 anos, era o doce, mas por uma opção. E ela começou a soltar o doce depois e foi até bom para nós, que minha filha não é tão chegada em doce. O protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria é segurar sal até 12 meses, então até 12 meses a criança comer sem sal, e liberar o doce só a partir dos 2 anos. Então, Vocês sim. fizeram certinho. Até falando nessa parte da puericultura, que dente dá febre é um mito que eu também... Não dá febre? Não, dente não dá febre, também não dá diarreia. Nossa, essa até eu caí. Eu achava que o dente dava febre. Não dá febre, não dá diarreia. Tá nascendo o dentinho. A culpa da febre não é do dente. Entendi, que legal. Se você não fosse médico, o que você seria? Médico. Não tinha pediatra, segunda opção. Eu pensei durante um tempo em prestar a faculdade para cinema, no meio do ensino médio. Aí eu até olhei um vestibular na FAAP, na Fundação Álvares de Azevedo, lá em São Paulo, e olhei um curso de fotografia em Los Angeles, que eu já me imaginava diretor de fotografia, já tinha discurso para o Oscar, mas foi duração assim tinha até discurso. foi duração de 3 meses, de sonho até voltar para medicina. Então, acho que eu, desde pequeno, eu sempre quis ser médico. Eu não lembro de ter a lembrança de outra vontade. Meu pai, quando eu e meu irmão éramos pequenos, queriam que os dois fizessem direito. Ele tinha o sonho que um filho fosse juiz e o outro fosse delegado. Entendi. A gente cresceu ouvindo Januário vai ser juiz, já Luiz vai ser delegado. Entendi. Mas eu sempre quis ser médico. E eu acho que se eventualmente existirem outras passagens pela Terra, eu acho que nas outras passagens pela Terra eu fui médico também. Entendi, que legal. Quem que é a sua maior inspiração? Na vida? Na vida. Minha mãe. Minha mãe foi, e vai ser para sempre minha maior inspiração. De ser humano, de entrega para a família, de entrega para a sociedade. Ela foi a melhor pessoa que eu conheci até hoje e ela é a pessoa que me inspira diariamente. Ela vai comigo aonde eu vou, eu carrego a aliança dela comigo, carrego ela no meu corpo tatuado e ela também no meu coração e na minha mente, em todas as minhas condutas, em todos os meus dias, nessa história de pedir discussão e auxílio com pessoas que sabem mais do que eu. Em alguns momentos essa discussão e auxílio também ainda é com ela. Entendi. E na medicina tem alguma referência que você se espelha muito? Em conduta, como médico ser humano, na forma como eu lido com os pacientes, eu tive um professor de hematologia na faculdade, o Dr. Francis Mar Prestes Leal, que é hematologista em Maringá, e ele é o meu foco como ser humano exercendo a medicina. Eu acho que ele tem todas as qualidades humanas que eu gostaria de ter. E tecnicamente, como profissional, eu me espelho muito no Dr. Crésio, que foi meu coordenador da residência de endócrino. Eu queria ter a mesma habilidade técnica que ele tem, a mesma dedicação à medicina, a parte teórica da medicina que ele tem. Assim, ele é um exemplo de viver a medicina.
Entendi. Eh, hoje, como que você gostaria de ser lembrado pelos seus residentes, pela sua equipe? Qual que é o legado que você gostaria de deixar do Januário? Um médico que estava sempre disponível em fazer o melhor pelo seu paciente, que se envolvia emocionalmente com as famílias e que se dedicava em ter a melhor conduta para fazer sempre o melhor. Aquela pessoa, eu quero ser lembrado pelos meus residentes como alguém que somou na formação deles do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista emocional. A gente lida com vidas, a gente lida com pessoas, né? Por mais que a medicina evolua como ciência tecnológica e a tecnologia seja cada vez mais presente na nossa vida, ainda é um ser humano cuidando de outro ser humano. Uhum, E se a gente perde essa conexão humano com humano, a gente perdeu a medicina. uhum. Então eu quero ser lembrado como um médico técnico, capaz, mas um humano que tratava de outro humano. Que legal. Janu, tem alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal? Alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse? Quer explanar mais algum assunto? Você acha que ficou bem completinho? Achei bem legal. Foi o primeiro podcast que eu participo. Achei bem legal. Muito obrigado por você ter aceito o convite. De verdade, aprendi muito hoje com você, porque é um dos propósitos do podcast. Na verdade, são dois, né? Um é o transbordo na vida de quem nos assiste, para as pessoas aprenderem mais sobre os assuntos e também se inspirar em você, porque muitas pessoas às vezes sonham em ser pediatras ou sonham em ser médicos e agora está conhecendo até um pouco mais sobre endocrinologia. Uhum. E o outro é porque eu aprendo muito. Isso aqui para mim é satisfatório, isso aqui eu encho minha alma, eu enriqueço de conhecimento. Então, muito Bacana. obrigado por você ter vindo aqui, ter disponibilidade do seu tempo, porque eu sei que seu tempo é super corrido, você tem uma agenda aí bem lotada, bem sobrecarregada, então Graças a Deus. fiquei muito honrado, muito feliz. E se você quiser deixar aí alguma mensagem aqui nos está assistindo, pode ficar bem à Eu vontade. que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de ser convidado para participar desse projeto. E foi muito bacana e é isso, assim, eu espero que as pessoas tenham conhecido um pouquinho mais do Januário, não só o Januário que se apresenta lá, às vezes no Instagram com um vídeo de algum tema de endócrino, mas também do que tem de ser humano nesse médico Januário. Você é sensacional, muito obrigado. Obrigado.